A Ucrânia mostrou na guerra com a Rússia que ataca repetidamente alvos vulneráveis, até impedir o uso russo desses recursos. Novorossiysk está no auge da vulnerabilidade. Após sofrer ataque devastador há um mês, esse importante porto do Mar Negro volta a ser envolto por uma grande bola de fogo. Para piorar a situação da Rússia, uma de suas fragatas teve o casco rasgado pelo mais recente ataque ucraniano. Vamos começar com a fragata. Em 6 de abril, Robert Brovdi, chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, anunciou no Telegram o mais recente ataque dos operadores de drones ucranianos. Novamente, focando na frota do Mar Negro em Novorossiysk, onde a Rússia a retirou após 4 anos de fracasso, drones ucranianos destruíram um dos mais importantes navios de guerra russos restantes. Nós não erramos o alvo. Mísseis erram, drones acertam, disse Brovdi poeticamente, antes de confundir o navio atingido pela Ucrânia com o Maderhal Bogrivat. Não era. Drones ucranianos atingiram o Admiral Makarov em uma operação que, segundo Brovdi, foi coordenada pelo primeiro Centro de Forças de Sistemas Não Tripulados e o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU. Para piorar ainda mais a situação, Brovdi também revelou que o navio de guerra atingido pelos drones da Ucrânia estava carregado com sistemas de defesa aérea, e essas defesas falharam completamente em cumprir a única tarefa para a qual foram construídas. Mísseis de defesa aérea foram lançados da fragata durante a aproximação ao alvo, mas não impediram o ataque à crosta flutuante. A crosta flutuante é uma forma interessante de descrever o Admiral Makarov, mas para a Ucrânia é totalmente apropriado, já que esse navio de guerra continua sendo um grande incômodo, mesmo após a frota do Mar Negro fugir de Sebastopol para a suposta segurança de Novorossiysk. Segundo o Defense Express, em sua cobertura do recente ataque ucraniano, o Admiral Makarov é uma das apenas 3 fragatas da classe Burevestnik do projeto 11.356R que a Rússia construiu, fazendo dele um dos poucos navios de guerra na frota do Mar Negro capazes de lançar mísseis de cruzeiro calibre contra a Ucrânia. Esses mísseis são usados frequentemente em ataques a cidades e infraestrutura ucranianas. Com um alcance de até 2.500 km, ou pouco mais de 1.550 milhas, o calibre tem mais do que alcance suficiente para ser disparado de Novorossiysk e atingir praticamente qualquer alvo na Ucrânia. Quando chega ao alvo, o míssil leva uma ogiva de 450 quilos, ou cerca de 992 libras. É muito difícil de interceptar, pois é um míssil de cruzeiro que voa baixo e pode ser supersônico. Retirar os mísseis calibre da guerra na Ucrânia é prioridade. E que melhor forma de fazer isso do que atingir um dos poucos navios russos ainda capazes de lançá-los? A Defense Express afirma que o almirante Makarov era o último navio de guerra no Mar Negro capaz de lançar mísseis calibre. A destruição dele, se a Ucrânia realmente tirou o navio de operação para sempre, será um grande golpe para Putin, enquanto ele tenta manter uma campanha aérea que fez a Rússia lançar 138 mísseis contra a Ucrânia só em março. Surpreendentemente, esse volume alto representou uma queda de 52% em relação ao mês anterior, destacando a intensidade da campanha de mísseis da Rússia. A extensão dos danos ao almirante Makarov ainda é avaliada, mas se as imagens do ataque forem indicativas, a Ucrânia pode ter posto um dos principais navios de guerra russos fora de combate. Em vídeo de 2 minutos após o anúncio do ataque, a Ucrânia mostra drones atingindo a fragata russa e outros alvos que serão detalhados depois. Vemos o almirante Makarov disparando mísseis de defesa aérea que não atingem os drones ucranianos que se aproximam do navio russo. O vídeo também revela pistas sobre os drones usados pela Ucrânia no ataque. O drone ucraniano parece ter uma ogiva grande, tornando o FP-1 e FP-2 os modelos mais prováveis. O FP-1 parece ser o mais provável dos dois, já que a distância que os drones ucranianos precisariam percorrer para alcançar Novorossiysk é grande o suficiente para tornar o FP-2 uma escolha improvável. A Ucrânia não confirmou o drone usado, mas se foi o FP-1, atingiu a última fragata russa com capacidade de lançar mísseis calibre no Mar Negro. Com um drone que pode percorrer 1.600 km, ou 994 milhas, e entregar uma ogiva de até 120 kg, ou mais de 260 libras, muito poder de fogo, se bem direcionado, pode ser suficiente para colocar o almirante Makarov fora de ação. Independentemente do tipo de drone utilizado, o que vemos aqui é mais um golpe poderoso desferido contra a frota russa do Mar Negro. Convenhamos, essa frota já não ia bem desde o início. Quando Putin invadiu a Ucrânia, a frota do Mar Negro seria o trunfo da Rússia. A Ucrânia praticamente não tinha marinha.
Um punhado de navios patrulha e navios anti-minas não seriam suficientes para enfrentar os porta-mísseis e outros navios de guerra que a Rússia poderia colocar em ação. A Rússia poderia atacar a Ucrânia livremente com esses navios. Ela poderia tomar o controle do Mar Negro, interromper as exportações de grãos da Ucrânia imediatamente, privando Kiev de bilhões de dólares em fundos, que poderiam ser usados na guerra, e estabelecer uma passagem segura pelo Mar Negro para desembarcar soldados no território continental ucraniano, a partir da Crimeia anexada. Pelo menos esse era o plano. Não deu certo. Após mais de 4 anos de guerra, a Rússia segue longe de controlar o Mar Negro. A Ucrânia provou que uma combinação inteligente de mísseis e drones, estes últimos desenvolvidos ao longo da guerra para se tornarem muito mais perigosos do que nunca, foi mais do que suficiente para deter a outrora temida frota da Rússia. Agora, presa no Mar Negro e especificamente em Novorossiysk, essa frota se tornou um verdadeiro bando de patos sentados, que pouco podem fazer além de recuar e torcer para que o mais recente ataque da Ucrânia não os tenha como alvo. Mais de 1/3 da frota do Mar Negro foi destruída por um país sem marinha de verdade. O almirante Makarov só deve agravar esses números, caso o recente ataque ucraniano tenha realmente inutilizado o navio. A Rússia já provou repetidas vezes ser totalmente incapaz de lidar com as táticas assimétricas que a Ucrânia agora consegue usar contra a frota do Mar Negro. O impacto dessa frota nas exportações ucranianas é insignificante. A Ucrânia afastou os navios de guerra russos de seus canais de exportação. Agora, com o ataque ao almirante Makarov, a Ucrânia foca nos poucos navios da frota do Mar Negro capazes de atingir a Ucrânia à distância. Cruzadores de mísseis e fragatas capazes de disparar mísseis calibre estão entre esses navios de guerra. Se a Ucrânia conseguir neutralizá-los, a frota do Mar Negro deixará de ser apenas um motivo de vergonha para a Rússia e passará a ser um fator completamente irrelevante na guerra da Ucrânia. Mas enquanto o almirante Makarov queima, a situação no Mar Negro se agravou ainda mais. Além dos ataques a navios, a Ucrânia gerou um problema ainda maior para a Rússia, que já causava dificuldades à indústria petrolífera russa e será agravado pelo novo alvo no Mar Negro, citado por Brovd em 6 de abril. Antes de começarmos, uma observação. Você assiste ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão. A perda do almirante Makarov é grande para a frota do Mar Negro. Mais importante para a Rússia é a plataforma de perfuração autoelevatória Sivash, no Mar Negro, também atacada por sistemas não tripulados da Ucrânia, com apoio da marinha ucraniana. As lanchas de patrulha ucranianas, que a Rússia deveria ter conseguido destruir com a frota do Mar Negro, mostram seu valor novamente, embora os drones causem os danos reais. O Kiev Post relata que o vídeo citado sobre o ataque da Ucrânia muda no meio, passando a exibir o ataque ao almirante Makarov. Depois, ressalta que drones ucranianos atacaram a plataforma de petróleo Sivash com ofensivas primárias e secundárias. Essas imagens mostram que a plataforma de petróleo é alvo militar e pode ser atacada pela Ucrânia para afetar a indústria petrolífera russa. O vídeo mostra como a Rússia transformou a plataforma em base para radares de defesa aérea. Esses eram os alvos da Ucrânia e ela os atingiu várias vezes. Imagens mostram o ponto de vista dos drones, colidindo com a plataforma Sivash. Breves vislumbres do que parecem ser pequenos barcos ou embarcações de superfície não tripuladas também são vistos no vídeo. A segunda opção é mais provável do que a primeira, indicando que a Ucrânia enviou seus drones marítimos até a plataforma de perfuração, de onde lançaram drones FPV para atacar os radares de defesa aérea na plataforma. Sabemos que a Ucrânia tem essa capacidade. Em fevereiro, a United 24 Media divulgou que a Ucrânia criou drones marítimos que atuam como naves-mãe para drones FPV. O drone marítimo transporta os drones FPV até onde eles precisam estar, cobrindo distâncias enormes que os drones FPV não conseguem percorrer sozinhos nesse processo. Eles lançam os FPVs, e a plataforma Sivash parece ter sentido todo o impacto, destacando as táticas assimétricas que a Ucrânia segue usando no Mar Negro. Navio de guerra russo importante em chamas. Assim como uma plataforma de perfuração de petróleo, que havia sido transformada em parte da rede de defesa aérea da Rússia no Mar Negro. Se você pensa que a Ucrânia só fez isso no Mar Negro nos últimos dias, está enganado. Além disso, a Ucrânia atacou o terminal de petróleo Sheshkaris, em Novorossiysk, supostamente destruindo 2 dos principais pieres do porto e alguns nós de controle de oleodutos. O ataque interrompeu completamente o carregamento de petróleo bruto nesse porto, o que, por sua vez, causou um grande impacto em um setor exportador de petróleo russo, que já vinha enfrentando dificuldades nas últimas semanas.
Falaremos dessas dificuldades após tratar do ataque ao Sheshkaris. De acordo com o Kyiv Post, o ataque da Ucrânia ao terminal de petróleo Sheshkaris causou incêndios tão grandes que são visíveis do espaço. Mas isso não é o que realmente preocupa Putin. Francamente, ele já se acostumou aos drones da Ucrânia, ou melhor, aos destroços deles, que causam grandes incêndios, engolem instalações inteiras e deixam o horizonte coberto de fumaça e cinzas. Não, o que realmente vai preocupar o líder da Rússia é que a Ucrânia mirou em um terminal de petróleo, que, segundo algumas reportagens, movimenta entre 25% e 35% das exportações de petróleo bruto da Rússia, incluindo o petróleo que vem dos Urais, da Sibéria e do Cazaquistão. Operando normalmente, Shashkaris processa entre 3 e 3,2 milhões de toneladas de petróleo mensais. É verdade que esses são números de tempos de paz. Mas mesmo com a guerra na Ucrânia, Shashkaris ainda respondeu por cerca de 20% das exportações totais de petróleo bruto da Rússia, segundo o Kyiv Post. Este é um importante centro petrolífero russo. Para ilustrar a importância, vamos calcular rapidamente usando 3 milhões de toneladas de petróleo bruto por mês como referência. Segundo a Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, uma tonelada métrica de petróleo bruto estrangeiro corresponde a 6,99 barris. No dia 2 de abril, o petróleo bruto Ural, principal produto da Rússia, atingiu um preço alto de 116,05 dólares por barril. Então, multiplicando 3 milhões de toneladas por 6,99 barris, temos 20,97 milhões de barris de petróleo bruto que Shashkaris pode processar todo mês. Multiplicando esse valor por 116,05 dólares, você obtém mais de 2,4 bilhões de dólares por mês. É por isso que Shashkaris é tão valioso para a Rússia. E agora está parado e pegando fogo, porque os drones da Ucrânia acertaram diretamente o tanque de óleo. Esses ataques fizeram parte do que parece ser o ataque mais ambicioso da Ucrânia ao porto de Novorossiysk até agora. O Kyiv Post diz que esse último ataque envolveu cerca de 50 drones, o que é um volume enorme para um único alvo. Isso mostra que a Ucrânia está realmente determinada a atingir o petróleo da Rússia, já que só lançaria um enxame desse tamanho se quisesse garantir que pelo menos alguns dos 50 conseguissem atravessar as defesas aéreas russas para atingir seus alvos. Um incêndio tão intenso que é visível do espaço mostra o sucesso da Ucrânia. Novamente, pela quarta vez em menos de 6 meses. Voltaremos a esse ponto, mas antes, lembre que a Rússia enfrenta sérios problemas na exportação de petróleo atualmente. Essa foi nossa dica de que o ataque a Sheshkaris não é um caso isolado. Na verdade, no último mês, a Ucrânia realizou ataque após ataque contra terminais de exportação de petróleo russos, tanto no Mar Negro quanto no Mar Báltico, em uma campanha que agora está mais clara do que nunca contra a principal fonte de receita da Rússia, como nunca vimos em nenhum outro momento durante a guerra. Drones ucranianos atacaram frequentemente Primorsk e Ust-Luga, terminais de exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico, na segunda metade de março. Esses portos juntos somam 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Cerca de 2 milhões de barris por dia, ou aproximadamente 60 milhões de barris por mês, não podem mais sair dos portos do Báltico, já que continuam pegando fogo e foram pelo menos parcialmente fechados enquanto os reparos estão em andamento. Os incêndios em Ust-Luga foram tão grandes que eram visíveis na Finlândia, segundo o Moscow Times. O veículo também informou que cerca de 50 embarcações ficaram presas no Golfo da Finlândia em 25 de março, devido aos ataques da Ucrânia. Desde então, Primorsk e Ust-Luga foram atingidas novamente. A Ucrânia segue firme em impedir que Putin use o dinheiro do petróleo russo para financiar a invasão da Ucrânia. Segundo a TVP World, os ataques frequentes da Ucrânia a instalações petrolíferas russas já cortaram quase $1 bilhão em lucros extras de petróleo, que o Kremlin previa após o fechamento do Estreito de Hormuz, perto do Irã. A Rússia já havia perdido $970 milhões em receita até 29 de março. A Ucrânia segue atacando portos russos no Báltico e no Mar Negro, destruindo depósitos de petróleo e forçando o fechamento desses portos. Isso ocorre há mais de um mês, e o ataque a Shashkaris mostra que a Ucrânia não dá sinais de desaceleração. O petróleo russo vai queimar até não restar nada para vender. Isso representa bilhões perdidos de um caixa de guerra já esgotado por um conflito tão caro à Rússia, que Putin agora pede esmolas aos oligarcas para sustentar a invasão. Esse é o objetivo dos ataques ucranianos aos terminais de petróleo. Destruir fragatas e radares de defesa aérea mostra como a Ucrânia enfraquece o poder militar da Rússia. Mas é nesses ataques aos terminais que a Ucrânia causa o verdadeiro dano. Cada dólar que a Rússia perde, especialmente agora que os preços do petróleo estão em níveis que não eram vistos há anos, é um dólar que não pode ser gasto na máquina de guerra russa. Com o caixa de Putin secando, a máquina desmorona,
facilitando ataques ucranianos em profundidade e aliviando a pressão sobre suas forças terrestres. Putin também não pode achar que o pior já passou. Afirmamos antes que a Ucrânia atacou Novorossiysk 4 vezes em 6 meses. O ataque anterior mais recente foi em 2 de março novamente contra o terminal de petróleo Chaskaris. O ataque destruiu 6 dos 7 braços de carregamento de petróleo no terminal, segundo o Kiev Independent, e resultou no fechamento do porto. O mesmo vai acontecer após esse ataque mais recente. Curiosamente, em 2 de março, o almirante Makarov e o almirante Essen também foram atingidos nesse ataque. O almirante Essen foi considerado incapaz de lançar mísseis Kalibr após o ataque. Provavelmente por isso ele não foi alvo neste ataque. O almirante Makarov foi atingido de novo, e a Ucrânia avalia os danos. A capacidade dessa fragata de lançar mísseis de cruzeiro Kalibr foi neutralizada. Agora, a Ucrânia não precisa mais se preocupar com a frota do Mar Negro, usando esse míssil contra suas cidades e população. Os dias antes de 6 de abril foram muito produtivos para a Ucrânia. Drones atingiram uma fragata e defesas aéreas em uma plataforma de petróleo. A queda desse último alvo significa que agora existem corredores aéreos mais seguros em direção ao Mar Negro, o que praticamente garante mais ataques ucranianos em profundidade num futuro muito próximo. Chaskaris está pegando fogo novamente. Mais cedo ou mais tarde, Putin entenderá que não é mais seguro para a Rússia exportar petróleo por esse porto. Se Putin não entender, os petroleiros que levam o petróleo russo desses portos entenderão. Eles não querem ser explodidos em pedaços. Mas existe a chance de que isso aconteça, já que a Ucrânia está fazendo disso um hábito ao atacar portos russos neste momento. Por que os petroleiros iriam querer correr esse risco se isso continuar acontecendo? Isso vale tanto para os navios na região do Báltico quanto para aqueles no Mar Negro. Ele reclamou e gritou, e assim, simplesmente, entregou o jogo. Até mesmo Putin admite isso. Acabou para a Rússia. Algo grande está acontecendo no país agora, enquanto as estatísticas brutais mostram que a Rússia não vai se recuperar por 100 anos. A economia russa foi para o ralo. Os níveis de auto-engano são patéticos, e nem o fim da guerra na Ucrânia será suficiente para salvar a Rússia do abismo financeiro causado por seu líder. Vladimir Putin revelou o que o Kremlin tentava esconder há anos. E ele fez isso da maneira mais Putin possível, apontando um problema e depois agindo como se não tivesse nada a ver com isso. As estatísticas mostram que o crescimento econômico, infelizmente, vem caindo há 2 meses consecutivos. No geral, o PIB encolheu 1,8% entre janeiro e fevereiro, anunciou Putin durante uma reunião sobre questões econômicas, segundo a Interfax. O presidente da Rússia acrescentou: a manufatura e a produção industrial em geral, assim como um setor sistemicamente importante como a construção civil, sofreram perdas. Putin finalmente admitiu o impacto da guerra que iniciou em seu país. Ele só reconheceu os 2 primeiros meses de 2026. Putin ficou estranhamente calado sobre o fato de que o PIB da Rússia, ou Produto Interno Bruto, cresceu apenas 1% em 2025, depois de 2 anos de crescimento que superou 4% e, no caso de 2024, chegou perto de 5%. Pequenos passos ainda contam, mesmo que Putin admita por omissão. A contração do PIB resulta da economia de guerra criada por Putin, e explicaremos em breve todos os efeitos dessa decisão na Rússia. Primeiro, os principais números. A contração de 1,8% que Putin menciona para janeiro e fevereiro significa que o PIB da Rússia ficou 1,8% abaixo do que havia ficado nos mesmos meses de 2025. Lembre-se do que dissemos sobre o lento crescimento do PIB naquele ano e verá que isso prejudica a Rússia mais do que parece. O PIB da Rússia está caindo e não vai melhorar muito. A Ucrânia informa que o Banco Central da Rússia prevê crescimento de 1,6% do PIB no primeiro trimestre. Ei, isso é progresso, certo? Talvez não, pois a Academia Russa de Ciências diz que o primeiro trimestre de 2026 terá, na verdade, uma queda anual de 1,5%. Alguém está manipulando os números. Por que o Banco Central da Rússia teria interesse em agradar Putin, dizendo que o crescimento está por vir? Vamos deixar você pensar na pergunta. Sobre os comentários de Putin, ele apresentou algum plano para resolver a queda do PIB da Rússia? Claro que não. O presidente da Rússia não admitiu que a situação econômica do país pode ser resultado da invasão à Ucrânia, iniciada por ele há mais de 4 anos e ainda em curso. Aguardo hoje relatórios detalhados sobre a economia atual e os motivos para os indicadores macroeconômicos estarem abaixo do esperado.
Além disso, ficou abaixo das expectativas de especialistas, analistas, do governo e do Banco Central da Rússia, declarou Putin na reunião. Só podemos supor o que dirão esses relatórios. Seria preciso um economista russo muito corajoso, ou talvez um fã da Taylor Swift, que não consegue resistir à vontade de dizer: "O problema é você, Putin, é você." Putin pode convenientemente agir como se não tivesse nada a ver com a situação da Rússia. Mas ele também decidiu que agora é hora de agir como se houvesse coisas boas na economia russa. A negação ficou muito evidente durante a reunião, quando Putin declarou que especialistas ao seu redor apontaram o calendário como um dos motivos pelos quais a economia russa contraiu tanto nos primeiros meses de 2025. Putin afirmou que, em janeiro deste ano, houve 2 dias úteis a menos e, em fevereiro, 1 a menos que no ano passado. Ele não está errado, mas, falando sério, Putin, perder 3 dias úteis é suficiente para causar uma contração de 1,8% no PIB. Se esse é o caso, por que outros países estão crescendo? O Reino Unido, que também não está em uma posição econômica brilhante, registrou um crescimento real do PIB de 0,1% em janeiro e 0,5% em fevereiro. Não são números excelentes, mas considerando que o Japão, os Estados Unidos e o grupo das 7 nações como um todo estão registrando crescimento na faixa de 0,1% a 0,3%, isso está alinhado com o que estamos vendo em outras partes do mundo. No entanto, a economia da Rússia contraiu 1,8%. Putin sugere que outros países ganharam 3 dias úteis que a Rússia perdeu? Culpar o calendário soa como desculpa fraca e não explica os números que surgem da Rússia agora. Putin também destacou a baixa taxa de desemprego da Rússia como outro ponto positivo. Atualmente, o desemprego está em 2,1%. Isso mostra que nosso mercado de trabalho está mudando e é flexível. Putin afirmou que formas de emprego em plataformas estão crescendo. Uma taxa de desemprego de 2,1% parece impressionante, mas há questões nos dados de Putin que mostram que esse número não é tão destacado quanto ele afirma. Não sabemos quão precisa é essa cifra. Em 10 de janeiro, a Eurasia Review relatou que o economista Valentin Katazanov afirmou que o número de 2,1% ou 2,2% em janeiro está longe de refletir toda a dimensão do desemprego na Rússia. A porcentagem exclui quem não se registrou como desempregado junto às autoridades. Ela também não leva em consideração aqueles que supostamente estão empregados, mas não têm trabalho de tempo integral de verdade, porque seus dias estão sendo reduzidos ou suas empresas estão os colocando em suspensão por não terem trabalho suficiente para eles. Katazanov afirma que o desemprego na Rússia pode dobrar ao considerar essas questões. O quadro otimista que Putin tenta mostrar nesse setor não corresponde à realidade. O que mais esperar do líder russo? Vamos supor que aceitamos literalmente os 2,1% de desemprego apresentados por Putin. Mesmo que seja verdade, é mais um caso de Putin se entregando. O que ele tenta mostrar como positivo para a economia russa, na verdade indica uma crise de mão de obra no país. Lembre-se, a Rússia já teria sofrido mais de 1,3 milhão de baixas desde o início da invasão de Putin, segundo a Ucrânia. Isso é muita gente, principalmente homens, que simplesmente desapareceram da força de trabalho da Rússia. O Conselho de Política Externa dos Estados Unidos destaca que a Rússia entrou na guerra de Putin já enfrentando sérias crises demográficas e de mão de obra. Para a Rússia, a solução mais otimista é receber 550 mil imigrantes por ano só para evitar a redução populacional, sem considerar ainda a dívida de guerra. Em 2024 já estavam claros os sinais de escassez de mão de obra. O Conselho afirma que este ano, o site russo Superjob relatou que 73% das empresas do país enfrentam falta de funcionários. Avançando para 16 de abril no Moscow Times, o Times informa que Elvira Nabiulina, governadora do Banco Central russo, alerta que empresas do país precisam elevar salários para disputar funcionários devido à falta de opções no mercado de trabalho. Esses salários mais altos estão aumentando os custos de produção dessas empresas, o que está gerando choques de preços para os consumidores. A escassez de trabalhadores na Rússia é hoje a maior ameaça à estabilidade dos preços. Talvez a taxa de desemprego de 2,1% não seja tão positiva quanto Putin diz. O que isso realmente parece indicar é que Putin não encontrou uma solução para o problema de escassez de mão de obra que existe há anos. Na verdade, ele agravou o problema ao travar uma guerra que, quando tudo isso acabar, terá custado à Rússia milhões de potenciais trabalhadores. Isso é o melhor que se pode dizer da economia russa. E nada disso parece positivo, apesar da propaganda de Putin. Mas é aqui que a coisa fica séria. O verdadeiro problema da Rússia é que vários setores da sua economia estão em queda livre neste exato momento, e não há muito que Putin possa fazer a respeito. Mas antes de entrarmos nesse assunto, fica aqui um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show.
Se você está achando as informações deste vídeo valiosas, inscreva-se no canal para nunca perder nossas análises. A Rússia enfrenta sérios problemas econômicos. Você já deve ter ouvido isso antes, talvez até aqui. Mas o que estamos vendo agora são os efeitos em cascata de 4 anos de decisões terríveis tomadas por Putin, que estão levando a Rússia a um abismo financeiro do qual ela não conseguirá sair. Vamos começar com a atividade empresarial. Segundo o Ukraine Today, que compartilha informações do Moscow Times, o monitoramento de empresas do Banco Central da Rússia revelou que o crescimento da atividade empresarial está em declínio na Rússia. Usando seu indicador de clima de negócios, ou BCI, em que qualquer número acima de 0 é sinal de crescimento e qualquer número abaixo é sinal de declínio, a Rússia passou de um BCI de 0,2 em janeiro para menos 0,1 em fevereiro. No melhor dos casos, poderíamos chamar isso de estagnação, e só piora a partir daí. O Banco Central registrou forte queda nas receitas das empresas na maioria dos setores da Rússia no primeiro trimestre de 2026, e essa redução piora a cada mês. A nova voz da Ucrânia apresenta mais dados que ressaltam os problemas da indústria russa. A construção civil, que há muito tempo é um pilar da economia interna da Rússia, teve uma queda de 16% na produção em janeiro em comparação ao ano anterior. Em fevereiro, houve uma nova queda de 14%, provavelmente resultado do investimento em capital fixo ter caído 5,3% durante o quarto trimestre de 2025. A produção manufatureira na Rússia caiu 2,9% em relação ao ano anterior nos 2 primeiros meses de 2026. O volume de carga do transporte comercial da Rússia despencou em fevereiro, caindo para 430 bilhões e 300 milhões de toneladas quilômetro, o menor nível desde 2020, que foi o auge da pandemia de Covid-19. O varejo na Rússia está estagnado e o aumento dos salários começa a desacelerar. Foi de 8% em fevereiro, comparado a 13,5% durante todo o ano de 2025. Isso mostra que empresas russas enfrentam dificuldades. Já lidando com uma enorme escassez de mão de obra, agora eles estão perdendo dinheiro rapidamente, o que significa que nem sequer podem oferecer os salários mais altos que conseguiam no passado. Estamos começando a ver medidas desesperadas sendo tomadas para lidar com tudo isso. Várias fábricas na Rússia estão adotando semanas de trabalho de 3 dias, informou a mídia United 24 em 30 de março. Entre elas está a Iskartex, fábrica de escavadeiras de mineração que já reduziu o horário de 38% dos funcionários. Em Leningrado, 8 empresas pararam totalmente a produção e outras 16 reduziram seus horários, segundo o veículo. O setor automobilístico russo também passa por esse problema. Avtovaz e Kamaz, os 2 maiores fabricantes de veículos da Rússia, precisaram interromper a produção e reduzir a jornada de trabalho, respectivamente. Kamaz reduziu a semana de trabalho para 4 dias novamente, como fez no verão de 2025, devido à queda nas vendas de veículos russos. Em novembro, o fabricante russo de tanques, Uralvagonzavod, anunciou demissões em massa, reduzindo em 50% os funcionários de algumas unidades. Empresas saudáveis não tomam essas atitudes. Empresas adotam essas atitudes quando não recebem pedidos suficientes para se manter solventes e caminham para o colapso. E em um nível ainda mais amplo, esses problemas empresariais estão tendo impacto no orçamento federal da Rússia. A Rússia tributa ao máximo suas empresas fora do setor de petróleo e gás. O imposto sobre valor agregado foi aumentado, assim como o imposto sobre consumo e vários outros impostos. Apesar disso, a Rússia arrecadou apenas 7% a mais em receitas fora do setor de energia no primeiro trimestre de 2026. Isso ocorreu enquanto os gastos do orçamento federal russo subiram 17%. O resultado foi um déficit de 4,58 trilhões de rublos, 60 bilhões de dólares americanos, enquanto a Rússia gasta centenas de bilhões na guerra na Ucrânia. Só falamos de petróleo e gás. A energia é fundamental para a economia russa. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford afirma que impostos sobre a receita das empresas de petróleo e gás da Rússia representam de 30% a 50% das receitas do orçamento federal. E o setor de energia responde por 20% do PIB do país. Podemos concluir que um setor de energia forte geralmente indica boas condições econômicas na Rússia. Um setor de energia fraco é realmente um problema, como a própria Rússia já relatou. Em comunicado de 8 de abril, o Ministério das Finanças da Rússia informou que as receitas do orçamento federal no primeiro trimestre de 2026 foram 8,2% menores que no mesmo período de 2025. O aumento de 7,1% gerado pela taxação de empresas não ligadas à energia acabou ficando muito longe de compensar a queda na arrecadação de petróleo e gás, cujas receitas foram 45,4% menores do que em 2025.
A queda nos preços do petróleo foi apontada como causa, levando a Rússia a suspender transações de ouro e moeda estrangeira até 1º de julho, devido à perda de receita energética. Nem os resultados da Operação Fúria Épica ajudam a Rússia tanto quanto deveriam. Quando os Estados Unidos começaram a operação contra o Irã, o regime iraniano bloqueou o Estreito de Hormuz. Desde então, os Estados Unidos bloquearam os portos iranianos e estão trabalhando para tentar restabelecer o fluxo de tráfego pela via navegável vital. O problema decorre de cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo passarem anualmente pelo Estreito de Hormuz. Bloqueios impedem o fluxo de petróleo e gás, causando choques de preços globais. Os preços do petróleo têm girado em torno da marca de $100 por barril durante grande parte da Operação Fúria Épica, e a Rússia tem conseguido se aproveitar desse fato. Mesmo com desconto, a Rússia lucra mais por barril transportado por sua frota fantasma, pois menos petróleo sai do Golfo. Em 9 de abril, a Reuters informou que a receita do principal imposto sobre o petróleo da Rússia deve dobrar para $9 bilhões americanos em abril, devido à situação no Oriente Médio. Isso é um ponto positivo para a Rússia, mas também não vai durar. Se os Estados Unidos e o Irã conseguirem chegar a algum tipo de acordo que leve à reabertura de Hormuz, os preços do petróleo vão cair e a Rússia voltará à situação em que as sanções e os ataques ucranianos às suas instalações petrolíferas fazem com que as receitas de petróleo e gás diminuam. À medida que todos esses problemas econômicos se acumulam, o melhor que a Rússia pode esperar são impulsos de curto prazo, causados por situações que estão fora do seu controle direto. Quando essas situações forem resolvidas, a Rússia voltará imediatamente a uma situação problemática. CMASF, think tank russo, observa que a situação do petróleo hoje é apenas um curativo sobre uma ferida aberta. Mesmo ao aumentar suas previsões para o preço de exportação do petróleo Ural para $81,6 por barril, o CMASF afirma que isso só aceleraria o crescimento econômico da Rússia em 2026 em 0,5% e que o crescimento total não ultrapassaria 1,3%. Esse é um cenário otimista para a Rússia, já que todos os sinais indicam que o país entrará em recessão em 2026. Putin está pedindo soluções. Isso não adianta muito quando é o próprio Putin que está na raiz de tudo isso. As taxas de juros na Rússia seguem altas e o Banco Central afirma que não vai reduzi-las de forma significativa tão cedo. O investimento nas empresas russas caiu 2,3% em 2025 e o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia acredita que outra queda virá em 2026. Além disso, os únicos investimentos que estão sendo feitos nas empresas russas vêm das próprias empresas. Agora, o que você acha que acontece quando essas empresas não estão tendo lucro? Elas investem menos, o que significa que não crescem, resultando em ainda mais dificuldades para a economia russa. Não há nenhum alívio para a Rússia, nem qualquer aceleração que leve à recuperação econômica. Putin só criou problemas e colocou a Rússia em uma espiral de morte. A única chance da Rússia escapar dessa espiral é fazer o que Putin nunca fará: encerrar a guerra na Ucrânia. Mas nem mesmo isso provavelmente salvará a Rússia neste momento. Em artigo para o Moscow Times, Vassily Burov, diretor da Stanton Lab, e Andrei Yakovlev, pesquisador do Davis Center em Harvard, destacam que os problemas econômicos da Rússia surgiram antes da invasão de Putin. A dupla escreve que a Rússia priorizou armas em vez de bem-estar muito antes de 2022, observando que Putin passou anos concentrando o poder e os recursos da Rússia entre elites regionais, aliados do Kremlin e grandes empresas. Já havia pouco para os pequenos disputarem antes da guerra na Ucrânia, e agora há menos ainda. A Rússia sempre investiu pouco em serviços sociais e infraestrutura. Existe uma guerra interna na Rússia, já que a concentração de riqueza em Moscou causa pobreza nas outras regiões. Segundo Burov e Yakovlev, isso é proposital, pois fornece a Putin recrutas para o exército. Mas a realidade é que as disparidades que foram expostas de forma tão dura desde que Putin invadiu a Ucrânia já existiam e se acumularam por anos. Elas não vão desaparecer só porque a guerra acabar. Esse é todo o sistema de Putin. Concentre a riqueza no topo e deixe o resto da Rússia queimar. A confiança dos empresários no Estado russo já desapareceu há muito tempo. Na verdade, o fim da guerra na Ucrânia apenas consolidaria o status quo criado por Putin. Um tirano insano, focado apenas em enriquecer enquanto o país queima, não resolverá os problemas econômicos que criou. Não resta mais esperança para a Rússia, apenas uma queda em cascata para uma situação econômica cada vez pior. Mesmo que a guerra na Ucrânia acabe, todos os problemas que destacamos vão continuar. E enquanto Putin e seus comparsas estiverem ficando mais ricos, eles não terão nenhum incentivo para melhorar nada para o resto do país.
Então, qual é a solução definitiva que Putin pediu para os economistas do país encontrarem? Eles nunca vão dizer a ele, mas é tirar o próprio Putin do poder. Isso não vai acontecer, e a Rússia só mostrará sinais de recuperação após a morte de Putin. Existe muito pânico no Kremlin devido a tudo isso, e também pelo quanto a Rússia está fracassando nas frentes de batalha na Ucrânia. A Rússia passou décadas construindo sua presença no Mar Báltico. Quer dizer, ela precisa disso. Esse mar é uma rota vital para a Rússia, pois ajuda o país a escoar seu petróleo. A Ucrânia mirou e atirou, atingindo várias vezes a principal rota do petróleo russo no Mar Báltico e destruindo algo insubstituível para Putin. Foram 3 noites de caos para a Rússia. O coração negro do Báltico foi arrancado e o império do petróleo de Putin está sangrando. Agora, para te dar uma pequena amostra do que a Ucrânia vem fazendo na região do Báltico, vamos até a refinaria de petróleo Krychy, que fica no Oblast de Leningrado, na Rússia. Na madrugada de 26 de março, a Ucrânia lançou uma forte onda de drones contra a refinaria responsável por transformar petróleo russo em combustíveis e lubrificantes usados nos Estados Unidos. Esse ataque ocorreu enquanto o preço do petróleo superou $100 por barril várias vezes, desde o início da Operação Fúria Épica pelos Estados Unidos no Irã. Esse ataque e os outros que citaremos foram planejados para mostrar a Putin que a Ucrânia frustrará seu desejo de lucrar com os preços altos do petróleo. Roberto Grovdi, notório comandante dos Pássaros Madia e atual chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, explicou no Telegram os resultados das sanções voadoras da Ucrânia em Krychy. O petróleo siberiano, que chega à refinaria de Kiev, à refinaria de Krychy e depois, como diz ela o petróleo bruto, pelos portos de Primorsk e Ust-Luga, da Transneft, foi armazenado e abastecido com excedentes de petróleo do velho do bunker. Nos últimos 3 dias, com a ajuda do PTAR ucraniano amante da liberdade e seus shows pirotécnicos, ficou um pouco estragado. Broide declarou de forma zombeteira ao anunciar o ataque da Ucrânia. Ele brincou sobre a Ucrânia bloquear uma das principais refinarias de petróleo bálticas da Rússia, dizendo que levaria dias para os russos apagarem os incêndios e lidarem com a bagunça dos drones ucranianos. Achamos que isso pode ser um eufemismo. A Euromaidan Press relata que o ataque mais recente à rede de petróleo do Mar Báltico de Putin destruiu importantes unidades de processamento da refinaria Krychy, o que forçou a paralisação imediata do refino de petróleo bruto. Não é possível produzir gasolina e diesel com as unidades em chamas. Para Putin, isso significa que a Rússia não pode mais produzir aqui os produtos à base de petróleo que ele está enviando para os soldados na linha de frente na Ucrânia e que a Rússia está vendendo para seus clientes para manter a invasão da Ucrânia. Os drones da Ucrânia atingiram 2 tanques de armazenamento na refinaria, além das unidades de processamento. O petróleo em preparação, ou produtos refinados prontos para envio, também queimam em Krychy. Pode haver mais. A extensão dos danos está sendo avaliada. Não vemos as habituais alegações russas de que destroços de drones ucranianos teriam causado tudo isso, indicando que as autoridades em Leningrado estão ocupadas apagando incêndios em Krychy. Isso é o que Putin menos queria ver em Krychy, pois essa refinaria é bem mais importante para a Rússia do que ele admite. Krychy não é só mais uma refinaria. A Ucrânia ataca refinarias russas há meses para reduzir os lucros de Putin com o petróleo. Krychy se destaca por ser essencial na cadeia de petróleo do Mar Báltico que a Rússia desenvolve há décadas. Bloomberg destaca isso em seu relatório sobre o ataque ucraniano. A instalação de Krychy foi projetada para processar mais de 400 mil barris de petróleo por dia, e ela se concentra na produção de diesel, gasolina e óleos combustíveis leves, sendo estes últimos feitos para que a Rússia possa exportá-los para seus clientes. O Euromaidan Press informa que a refinaria Knev, em Krychy, está entre as 3 maiores plantas de processamento da Federação Russa. No total, ela lida com entre 20 e 21 milhões de toneladas de petróleo bruto todos os anos. E além de sua importância como refinaria que produz produtos para exportação, Krychy também representa 6% da capacidade total de refino da Rússia e fabrica combustíveis usados pelas forças armadas russas e pela população do país. A Ucrânia acertou a refinaria certa no momento errado para Putin. Com o petróleo em alta pela Operação Fúria Épica, Putin contava que a refinaria de Krychy gerasse bilhões de dólares à Rússia, valor que o país não teria sem ela. Agora ela está pegando fogo. Embora já seja ruim para o líder da Rússia, os grandes problemas em Krychy são apenas os mais recentes para o país. Porque por trás disso há um problema ainda maior. A Ucrânia ataca toda a região do Báltico.
O ocorrido em Karachi é o mais recente de vários ataques, todos feitos nos últimos dias para desmantelar a operação de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Por 3 dias seguidos, entre 23 e 26 de março, drones ucranianos têm voado, às vezes por mais de 1000 quilómetros ou mais de 620 milhas, para atingir repetidamente alvos críticos na região do Báltico. E além das refinarias, a Ucrânia tem atingido centros de exportação, terminais e praticamente tudo o que sabe que a Rússia depende para tirar seu ouro negro do país e colocá-lo nas mãos ávidas de seus compradores. Nos últimos 3 dias, portos russos importantes no Mar Báltico, como Primorsk e Ust-Luga, foram atingidos. Juntos, esses 2 portos foram responsáveis pela exportação de 49,7 milhões de toneladas de derivados de petróleo somente em 2025, segundo a United 24 Media. Esse volume já mostra que bilhões de dólares do dinheiro sujo do petróleo russo passam só por esses 2 portos. No momento, nenhum deles funciona direito, pois drones da Ucrânia atacaram com a mesma força dos que destruíram a refinaria Karachi. Primorsk foi o primeiro dos 3 alvos atingidos. Em 23 de março, drones ucranianos invadiram o porto próximo a São Petersburgo nas primeiras horas da manhã. Por volta das 4, o governador Alexander Dorotenko confirmou constrangido que drones ucranianos danificaram um tanque de combustível. Mas Dorotenko ocultava a gravidade dos danos. Até 26 de março, o informante relatava que 5 ou 6 tanques de armazenamento de Primorsk foram destruídos por drones da Ucrânia, gerando uma grande coluna de fumaça que se estendia por cerca de 200 quilómetros, ou mais de 120 milhas, pela Rússia adentro. Mesmo quem não via o porto em chamas percebia a fumaça no ar e sabia que os drones da Ucrânia tinham saído para caçar de novo. 2 dias depois, a Ucrânia atacou de novo. Em 25 de março, foi noticiado que drones ucranianos atacaram o porto de Ust-Luga. Esses drones percorreram cerca de 1000 quilómetros das fronteiras da Ucrânia na noite de 24 para 25 de março. Acabaram atingindo Ust-Luga com tanta força que, segundo relatos, causaram pelo menos 10 explosões, deixando também um enorme clarão no céu, que podia ser visto por moradores a quilómetros de distância. Dorotenko novamente relatou o ataque à Rússia, chamando-o de pequeno foco de incêndio e dizendo que as defesas aéreas derrubaram 56 drones ucranianos. Isso difere da alegação sobre destroços de drones. Esse crédito é do Dorotenko. Porém, relatos locais e fotos de satélite mostram outra história. Chamas desse pequeno foco de incêndio chegaram a mais de 100 metros, ou mais de 320 pés de altura, segundo o Telegraph. E o mesmo veículo também aponta que a Ucrânia atingiu Ust-Luga 4 vezes em 5 noites consecutivas, até 28 de março. O pier de carregamento de Ust-Luga foi destruído. Também há danos visíveis em passarelas técnicas e tanques de armazenamento que indicam que esse ataque da Ucrânia passou longe de ser um ataque menor. A Ucrânia tem bombardeado Ust-Luga. Na verdade, destruiu tudo o que a Rússia fez para a sua indústria de petróleo no Mar Báltico. A repetição é significativa e mostra uma escalada que surpreendeu totalmente Putin. Fazer 3 ataques em dias seguidos a alvos importantes da infraestrutura de petróleo da Rússia, no Mar Báltico, já seria grave. Esse já é um ataque de tamanho e escala tão grandes que teria exigido uma combinação de planejamento brilhante por parte da Ucrânia e defesas aéreas totalmente inadequadas por parte da Rússia. Mas Ust-Luga foi atingida 4 vezes em menos de uma semana e Primorsk também sofreu 3 ataques pesados em 5 dias, segundo o Euromaidan Press. Estamos vendo uma campanha coordenada que, segundo o analista de energia Boris Arenstein, é a maior ameaça às exportações de petróleo e derivados russos desde o início da guerra. O especialista ainda diz: a estratégia, escala, direção e o momento dos ataques, juntos, causaram um efeito que, pessoalmente, não vi em mais de 4 anos de guerra. A Ucrânia pode estar tentando repetir o que fez no porto de Feodósia, Crimeia, em 2025. Após 2 ataques ucranianos em setembro e outubro do ano passado, o Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que a Rússia talvez nunca consiga reativar esse porto enquanto o conflito com a Ucrânia continuar. Os ataques a Feodósia abalaram o controle de Putin sobre a Crimeia, anexada ilegalmente. Esses ataques no Mar Báltico aumentam a ameaça à capacidade de Putin de manter a guerra. Vamos te explicar exatamente o porquê disso em um instante, mas, enquanto estamos nesse assunto, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, inscreva-se no programa militar para nunca perder um dos nossos vídeos. Então, Putin passou a semana vendo a Ucrânia destruir 2 principais portos de petróleo russos no Mar Báltico e agora não pode agir enquanto outra refinaria queima.
Essa refinaria abastece esses portos, ou abasteceria se eles também não estivessem pegando fogo. Enquanto Putin se esconde, toda a operação petrolífera da Rússia no Mar Báltico está sendo destruída, literalmente. Os portos que a Ucrânia atingiu com suas repetidas ondas de ataques são responsáveis por carregar e exportar cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Neste momento, segundo o The Telegraph, a Rússia está faturando cerca de 760 milhões de dólares por dia com seu petróleo. Novamente, o principal motivo são os preços em alta, resultado do bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Agora, United 24 Media informa que a Rússia pode levar mais de 2 semanas para consertar seus 2 portos no Mar Báltico, baseando-se em reparos semelhantes feitos em Novorossiysk após ataques de drones em março. Só no fim do mês, os petroleiros voltaram a navegar para o porto. Esse cronograma de reparo parte do pressuposto de que a Ucrânia não vai simplesmente continuar atacando esses portos e refinarias repetidamente até não sobrar mais nada deles. A Ucrânia sabe que pode fazer isso. Ela fez ataques bem-sucedidos à infraestrutura de petróleo da Rússia no Mar Báltico em uma semana, mostrando que as defesas aéreas russas estão comprometidas, insuficientes ou inexistentes em Primorsk, Ust-Luga e Karishi. Vamos analisar a real dimensão dos danos causados pela Ucrânia em sua semana de ataques devastadores. United 24 Media relata que havia 18 petroleiros nos portos de Primorsk e Ust-Luga em 22 de março, que é o dia anterior ao início dos ataques da Ucrânia. Para contextualizar, isso equivale a quase metade da capacidade total dos portos de petróleo da Rússia, segundo o veículo, destacando a importância vital das rotas do Mar Báltico para Putin. O fechamento de Ust-Luga e Primorsk por várias semanas afeta profundamente toda a operação de petróleo da Rússia. No dia 22 de março, segundo relatos, nenhum petroleiro chegou a Novorossiysk, que é o principal porto de petróleo da Rússia no Mar Negro. Restam à Rússia apenas alguns portos no Ártico e outros no Pacífico, pouco ideais para exportar petróleo, sendo que a maior parte passa pelo Báltico. Produtos de petróleo russos já se esforçam para desviar produtos dos portos marítimos do Báltico afetados. O oilprice.com informa que a perda de Ust-Luga e Primorsk eliminou cerca de 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Isso levou ao funcionamento dos oleodutos. A Transneft tenta desviar o petróleo desses portos, mas não tem muitas alternativas. Esse petróleo deve ser enviado aos portos do Ártico e Pacífico, situados a centenas ou milhares de quilómetros dos portos do Báltico da Rússia, ou armazenado, tornando-se alvo fácil para novos ataques de drones da Ucrânia. Agora, segundo o mesmo veículo, há algumas opções no Mar Negro para a Rússia. Porém, com Novorossiysk só começando a voltar ativa, essas opções são limitadas. Mesmo com a reabertura do porto, a infraestrutura não atende às necessidades da Rússia para manter as exportações. Além disso, é Novorossiysk no Mar Negro. Esse é um alvo ainda mais importante para a Ucrânia que os portos do Báltico. Então, enviar petróleo e petroleiros para lá é basicamente o mesmo que enviar um convite para os drones da Ucrânia dizendo que é hora de atacar Novorossiysk novamente. Agora, neste ponto, a Ucrânia basicamente faz o petróleo da Rússia ficar indo e voltando pelo país, o que significa que ele não está sendo vendido. Se o petróleo não é vendido, não gera dinheiro para a Rússia. Pense no que dissemos antes. A Rússia tem faturado cerca de 760 milhões de dólares desde o início da Operação Fúria Épica no Irã. Esse valor cai em 304 milhões de dólares, enquanto Ust-Luga e Primorsk estiverem parados. Supondo que os 40% das exportações que mencionamos antes estejam corretos. Pode até ser mais do que isso. O site oilprice.com afirmou que os 2 portos bálticos danificados respondem por 60% do comércio marítimo do petróleo da Rússia. Isso significaria mais de 450 milhões de dólares a menos dos 760 milhões de dólares por dia, enquanto esses 2 portos estiverem fechados. Independentemente do valor, Putin agora enfrenta um prejuízo de centenas de milhões de dólares na indústria petrolífera russa. E a Rússia simplesmente não pode permitir que isso aconteça. Por quê? O Mar Báltico é vital para a Rússia e para a invasão da Ucrânia por Putin. Não é só o volume de petróleo que passa por essa via navegável que a torna tão importante para a Rússia. A estratégia da Ucrânia tem sido genial nesse aspecto. Primeiro, e de forma recorrente, ela atacou portos do Mar Báltico, destruindo terminais e eliminando a capacidade de armazenamento. Com o ataque a Karishi, os drones da Ucrânia avançaram ainda mais para o interior e agora estão destruindo instalações que mantêm esses portos abastecidos. É provável que ocorram novos ataques contra Karishi, além de outros no oeste da Rússia, e possivelmente mais ataques a Primorsk e Ust-Luga. É uma abordagem em camadas.
E o que torna isso tão brilhante é que o Mar Báltico não é apenas onde a Rússia ganha a maior parte do seu dinheiro com petróleo. A Rússia precisa dominar esse mar, pois é a rota mais eficiente para seu petróleo chegar aos compradores. O Instituto Naval dos Estados Unidos já dizia isso desde setembro de 1958. E nada mudou para a Rússia desde o auge da era da Guerra Fria. O Mar Báltico é tudo para a Rússia. É uma rota vital que vem sendo lentamente sufocada. Primeiro, pela OTAN reunindo países membros ao redor desse mar, levando alguns a chamá-la de Lago da OTAN. E agora, pela Ucrânia impondo sanções aéreas contra os portos de petróleo russos na região. Agora, em janeiro de 2026, Sanctions Russia destacou que o Báltico se tornou ainda mais uma rota vital para a Rússia após as sanções ocidentais contra o país. Ela virou a rota de exportação de petróleo mais segura da Rússia na Europa, pois ficava fora do alcance dos drones ucranianos de longo alcance. Os portos do Mar Negro estavam, e vimos a lenta degradação das instalações navais russas ali desde o início da guerra. O Mar Báltico era seguro e sagrado para a Rússia, sendo uma rota vital para exportar seu petróleo sancionado. Agora, tudo mudou. Após uma semana de ataques a portos do Mar Báltico e refinarias, a Ucrânia mostrou à Rússia que sua linha de vida, antes considerada segura, está ao seu alcance. A Ucrânia não precisa atacar os navios da Frota Fantasma no Mar Báltico. Se ela destruir portos e refinarias, como está fazendo, pode tornar sem sentido a presença da Frota Fantasma no Mar Báltico. Não se trata só de petróleo e dinheiro para a Ucrânia, embora sejam importantes. É também uma mensagem para Putin. Uma mensagem que deixa claro para o líder da Rússia que a Ucrânia de 2026 está muito distante daquela Ucrânia de 2022 que já havia interrompido sua suposta operação militar especial. Nos últimos 4 anos, a Ucrânia tornou-se uma força militar formidável. Drones de longo alcance, atingindo Ust-Luga, Primorsk e Karishi, mostram como a campanha de ataques profundos da Ucrânia avança e seus drones ficam mais poderosos. Agora, a rota vital do Mar Báltico, da qual Putin depende desde o início da guerra e que ficou ainda mais lucrativa em março, está sendo destruída. A principal fonte de sustento da Rússia está em chamas. A Ucrânia fez algo que está eliminando brutalmente $100 milhões do dinheiro da Rússia a cada 24 horas. A Ucrânia acendeu a chama. O inferno desceu sobre um setor que está mantendo a Rússia viva na guerra insana de Putin. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, não será mais uma questão de por quantos anos Putin pode financiar a invasão, mas de por quantos meses. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, o infame Robert Brovdi, explica tudo em uma postagem no Telegram de 18 de abril. $100 milhões em perdas diárias. O resultado dos ataques das forças de sistemas não tripulados e outros setores de defesa da Ucrânia, a infraestrutura de petróleo inimiga, destaca Brovdi, enquanto explica. A abordagem da Ucrânia de atacar sistematicamente todos os aspectos da indústria petrolífera da Rússia, desde refinarias até depósitos e terminais de exportação, é paralisante. A habilidade de Putin em manter o dinheiro entrando nos cofres de guerra do Kremlin. Ataques ucranianos realizados nos últimos 2 meses forçaram a Rússia a reduzir drasticamente seus embarques de petróleo. As exportações caíram em 880 mil barris por dia, ao preço atual do petróleo bruto dos Urais. Isso soma os $100 milhões em receita perdida que Brovdi menciona. O sistema de petróleo e logística do inimigo perde gradualmente a capacidade de garantir exportações contínuas, afirma Brovdi, acrescentando que o resultado já aparece no campo de batalha. Menos recursos para russos geram mais oportunidades às unidades ucranianas. A Rússia está desesperada com tanto petróleo queimando. O Kremlin está tentando redirecionar o petróleo que a Rússia quer vender, transportando-o pelo país em uma busca desesperada por terminais de exportação que estejam fora do alcance dos drones ucranianos, ou que ainda não estejam pegando fogo devido aos ataques diretos dos drones. Isso afeta a renda do petróleo russo. Mesmo achando portos não atingidos pela Ucrânia, a Rússia gasta dias ou semanas para transportar o petróleo. Atrasos ocorrem em toda a fronteira, e cada ataque ucraniano prolonga o tempo que o petróleo russo fica na Rússia antes de seguir para outros países. Compradores estão impacientes e os russos nada podem fazer. O que vemos é resultado dos ataques persistentes da Ucrânia à indústria petrolífera russa por 2 meses. A imprensa europeia informa sobre a declaração de Brovdi e a refinaria de Tuapse atacada pela Ucrânia em 16 de abril, causando grande incêndio. Mas isso é só o começo, vai muito mais fundo. Na cidade de Novorossiysk, a Ucrânia atacou o terminal de petróleo Cheskharis, levando a Rússia a tentar redirecionar o petróleo para Tuapse. Você descobriu o que ocorreu. Sempre que a Rússia age, a Ucrânia reage com ataques de drones,
destruindo locais que a Rússia usaria para exportar petróleo. Isso é uma jogada brilhante da Ucrânia. Demonstração passo a passo para destruir a única indústria que sustenta a guerra da Rússia. Nas últimas semanas, a Ucrânia atacou diversos portos e instalações de petróleo. Até 31 de março, a BBC estava noticiando dia após dia ataques ucranianos contra os terminais de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Primorsk e Ust-Luga, responsáveis por 42% das exportações de petróleo da Rússia, sofreram repetidos ataques no fim de março, enquanto a Ucrânia impedia a reativação desses portos-chave. Instalações nesses portos queimaram por dias, e a Rússia enfrentou mais drones atacando assim que apagaram os incêndios. Tanques de armazenamento de petróleo também foram queimados durante esses ataques anteriores. Pelo menos 8 em Ust-Luga e 8 em Primorsk, além de 2 da refinaria de petróleo Karish, que também fica na região de Leningrado. A Rússia pensou que esses eram os principais ataques ucranianos ao petróleo no início de 2026, mas a Ucrânia só estava começando. Desde que os portos do Mar Báltico pegaram fogo, a Ucrânia expandiu seu alcance. Os ataques em Tuapse e Novorossiysk, que já mencionamos, são exemplos disso, e ambos aconteceram depois dos ataques do Mar Báltico. O último também atingiu a infraestrutura de petróleo no Mar Negro, impedindo a Rússia de exportar petróleo por portos europeus. No dia 18 de abril, quando o Brovd revelou o valor de 100 milhões de dólares por dia, ocorreram mais ataques. 4 grandes instalações de petróleo foram atingidas na noite de 18 de abril, segundo o Kiev Independente. Incluíam um terminal de petróleo no Oblast de Leningrado, refinarias em Samara e a estação de bombeamento de Tikhoretsk, na região russa de Krasnodar. Tudo o que a Rússia disse foi que interceptou 258 drones ucranianos em 18 de abril. Drones ucranianos destruíram ainda mais a infraestrutura petrolífera russa. E somando a tudo isso, houve outro ataque que foi relatado literalmente enquanto estávamos criando este vídeo. Tuapse foi atacada novamente em 20 de abril, quando a Ucrânia atingiu instalações portuárias, causando um grande incêndio. Mais de 150 bombeiros e equipes de emergência já haviam sido acionados para conter o incêndio, após o primeiro ataque a Tuapse mencionado. Drones ucranianos atacam repetidamente a infraestrutura petrolífera russa. Essas são as sanções voadoras da Ucrânia em ação, e não há nada de aleatório no momento desses ataques. Quando os Estados Unidos iniciaram a Operação Fúria Épica contra o Irã no fim de fevereiro, o Irã reagiu fechando o Estreito de Hormuz. Putin comemorou. Esse estreito é responsável por 20% de todo o fluxo de petróleo do mundo. Putin acreditava que a redução do petróleo dos estados do Golfo causaria um choque de preços favorável à Rússia, e foi o que aconteceu. Em 7 de abril, o preço do petróleo dos Urais, que é o tipo de petróleo da Rússia, atingiu o maior valor em 13 anos. Em poucos dias, as sanções ocidentais que reduziram o preço do petróleo russo perderam efeito. Para piorar, os Estados Unidos tomaram algumas decisões sobre suas sanções que irritaram a Ucrânia. As sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo já foram suspensas 2 vezes, a última em 17 de abril, permitindo à Rússia mais 30 dias para exportar petróleo, antes que as sanções voltem a valer. A decisão dos Estados Unidos faz sentido, pois permitir a venda russa ajuda a reduzir os choques de preços causados pelos ataques americanos ao Irã e pelo bloqueio do Estreito de Hormuz. Mas para a Ucrânia, isso deve ter parecido como se os Estados Unidos estivessem devolvendo à Rússia o controle de uma tábua de salvação petrolífera, no pior momento possível. A Ucrânia está agindo. Se a Rússia lucrar com o fim das sanções ao petróleo, a Ucrânia seguirá atacando esse setor. No fim, sanções não importam se a Rússia não tiver petróleo para vender. Com drones ucranianos queimando 100 milhões de dólares americanos por dia, 3 bilhões de dólares americanos por mês, a Ucrânia mostra que pode resolver sozinha o problema do petróleo russo. Que se danem as sanções ocidentais. As sanções voadoras ucranianas vão impactar a economia. O nível de coordenação demonstrado pelas Forças Armadas da Ucrânia tem sido um destaque em tudo isso. O Serviço de Segurança da Ucrânia, com a Diretoria de Inteligência, Forças Especiais e de Sistemas Não Tripulados, conduz uma campanha que não deixa seguro nenhum alvo russo ao alcance dos drones ucranianos. O timing tem sido impecável. Qualquer solução que a Rússia encontra é rapidamente destruída. É aqui que tudo começa a mudar para a Rússia. O petróleo queimando e as exportações em colapso já são graves, mas o principal é que a Rússia não pode perder 100 milhões de dólares diariamente. Putin esperava arrecadação extra com lucros recordes do petróleo russo. Ele precisa disso porque a Rússia enfrenta uma crise econômica. Isso já muda tudo para o país. Mas antes de entrarmos nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar.
Se esse é o tipo de análise que você procura, certifique-se de estar inscrito no canal. A Rússia enfrenta uma armadilha econômica. Um labirinto de problemas financeiros causado pela visão limitada de Putin na Ucrânia. Se dependesse do presidente russo, toda a receita de impostos do país seria para a Ucrânia. Atualmente, quase todo o dinheiro vai para a guerra, levando a Rússia a um ciclo vicioso de más decisões financeiras. Recebe dinheiro, gasta em equipamentos militares, e esses são destruídos. A Rússia não obtém retorno sobre seu investimento, e então mais dinheiro é injetado na máquina de guerra. Mais cedo ou mais tarde, algo terá que ceder. O dinheiro não pode fluir indefinidamente. Os gastos militares da Rússia aumentaram tanto que desviam recursos necessários para o funcionamento do país. Os dados oficiais da Rússia já são ruins o bastante. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Rússia gastou 7,5% do seu produto interno bruto, ou PIB, no esforço de guerra na Ucrânia em 2025. Isso equivaleu a 16 trilhões de rublos, ou cerca de 213 bilhões de dólares. Os gastos para 2026 devem ser menores. Apenas 6,3% do PIB da Rússia, ou cerca de 198 bilhões de dólares, serão gastos na máquina de guerra este ano. Ainda é muito dinheiro, já que a invasão de Putin chega ao 5º ano. Isso mostra que a Rússia deve gastar mais de $1 trilhão na guerra de Putin até o fim de 2026, no melhor cenário. Esses números oficiais são o que a Rússia está disposta a nos contar sobre seus gastos militares. A realidade nos bastidores é muito pior. Em fevereiro, a Defense 24 informou que o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, BND, descobriu que os gastos militares reais da Rússia são bem maiores do que o país divulga ao mundo e à sua população. Segundo o BND, os gastos da Rússia podem ter sido até 66% maiores do que o declarado. Por exemplo, em 2025, a Rússia pode ter destinado 10% do seu PIB para as Forças Armadas, em vez dos 7,5% que foram contabilizados pelos gastos oficiais. Isso indica que a Rússia pode gastar até metade do orçamento estatal na obsessão de Putin por integrar a Ucrânia à Federação Russa. Como Putin pode considerar isso sustentável? Mesmo que a Rússia vença na Ucrânia, não restará nada da Rússia para a Ucrânia se tornar parte dela. Quanto a onde estão esses custos militares ocultos, há vários gastos que a Rússia tenta varrer para debaixo do tapete. Grande parte dos bônus pagos pela Rússia aos soldados voluntários por se alistarem não é declarada, pois vem de orçamentos regionais e não integram oficialmente seus salários. A Rússia depende fortemente de dívidas extra-orçamentárias, permitidas por lei aprovada pelo Kremlin em fevereiro de 2022. O Estado controla o crédito de guerra nos principais bancos russos, permitindo ao Kremlin conceder empréstimos vantajosos a empresas que apoiam o esforço de guerra. Se você é um empreendedor na Rússia querendo montar uma fábrica de equipamentos militares, conseguirá empréstimo com mais facilidade. Esse gasto de guerra está sendo ocultado do público por enquanto. Atenção aos bancos russos, pois estão na raiz de uma catástrofe econômica que começa a engolir a Rússia. Isso nos leva à Ucrânia retirando 100 milhões de dólares por dia das vendas de petróleo da Rússia, que financiam seus gastos de guerra. Oficialmente ou não, uma enorme parte das centenas de bilhões que Putin está investindo em sua invasão vem da receita que o Kremlin recebe através da taxação das vendas de petróleo. O que Putin fez foi criar uma economia militar que só pode existir enquanto o dinheiro do setor de energia da Rússia continuar entrando. Essa é a armadilha, e a Ucrânia sabe disso. Receitas de energia em queda e gastos militares recordes colocam a Rússia à beira da ruína. A estagflação avança em um país com população cada vez mais empobrecida. Sem fim da guerra na Ucrânia, a Rússia não pode voltar atrás, pois Putin precisa manter os gastos militares. O dinheiro investido nessa máquina tem sido improdutivo. Como já dissemos, os tanques russos são destruídos na Ucrânia, sem beneficiar ninguém na Rússia. Empresas com produtos exportáveis pela Rússia não recebem financiamento para crescer, pois bancos estatais priorizam companhias ligadas à guerra. Além do petróleo, a Rússia não tem outros produtos para exportar. Até mesmo as armas que costumavam trazer bilhões para a economia estão sendo consumidas na Ucrânia, em vez de serem vendidas para outros países. Você pode dizer que a indústria de armas da Rússia será revitalizada após o fim da guerra na Ucrânia. O equipamento que está sendo construído atualmente para ser enviado à Ucrânia poderia então ser vendido para outros países. Mas será que alguém vai querer comprar as armas da Rússia neste momento? Após mais de 4 anos de guerra contra um país que a Rússia deveria dominar, ficou claro que o exército russo é um tigre de papel.
Grande parte do equipamento russo não cumpre sua função, dificultando prever o sucesso futuro da indústria bélica do país. Além disso, Putin deve perceber que a situação do petróleo russo pode piorar ainda mais. O lucro inesperado do Estreito de Hormuz, que a Rússia tenta explorar e a Ucrânia bloqueia, não durará para sempre. Há um cessar-fogo instável entre Estados Unidos e Irã, e o fim da Operação Fúria Épica deve reabrir o Estreito de Hormuz. Os preços do petróleo cairiam, agravando ainda mais os problemas já mencionados. A economia da Rússia ainda está enfrentando dificuldades, mesmo conseguindo vender todo o petróleo que consegue tirar do país a preços mais altos do que em qualquer outro momento durante a guerra. O que ocorre com essa economia se o preço do petróleo cai e a Ucrânia segue atacando os terminais de exportação? Nada de bom. Se você ainda precisa de motivos para entender por que a Ucrânia está certa em atingir o setor petrolífero russo, basta observar o que citamos: os bancos da Rússia. Eles enfrentam grandes dificuldades devido à dependência da Rússia da indústria de energia e à recusa de Putin em deixar que crises internas o impeçam de gastar na guerra na Ucrânia. No fim de janeiro, recebemos sinais de que bancos russos teriam dificuldades em 2026. O Moscow Times revelou que bancos russos têm fechado agências no ritmo mais rápido dos últimos anos. Em 2025, 1.700 agências bancárias foram fechadas na Rússia, o que foi 3,6 vezes maior do que o número de agências fechadas em 2024. Atualmente, a Rússia tem 22.300 agências bancárias. Em 2019, tinha 30 mil. Há uma lógica, ao menos no Kremlin, para esses fechamentos. Os bancos da Rússia estão fechando agências porque estão transferindo seus serviços para o ambiente online. Isso ocorre em todo o mundo desenvolvido, então nada disso deveria surpreender. Claro, milhares de russos estão perdendo seus empregos em um momento em que a economia do país está desmoronando. Mas Putin não vai se importar com nada disso. Mas outra coisa que está acontecendo com os bancos da Rússia está pegando as pessoas de surpresa. O fechamento das agências em 2025 ocorreu antes da repressão do Kremlin aos serviços de internet na Rússia. Em 3 de abril, o Kiev Independent estava noticiando que os bancos russos estão enfrentando grandes interrupções de serviço, já que migrar para modelos online não é exatamente uma boa ideia quando se tem um governo que está ativamente tentando impedir as pessoas de acessarem a internet. Segundo o veículo, as interrupções afetaram apps de banco, saques em caixas eletrônicos e transferências em grandes bancos da Rússia. Isso gera um efeito cascata nas empresas russas, que só podem aceitar pagamentos em dinheiro. Além disso, a Medusa relata que desde 15 de abril, nenhum banco russo consegue acessar os bancos de dados do Ministério do Interior da Rússia para verificar passaportes, pois mais um serviço essencial aos bancos russos foi interrompido, sem previsão de retorno. Se a gente não soubesse de nada, diríamos que o Kremlin está deliberadamente tentando paralisar os bancos russos. Nada disso faz sentido. Empresas enfrentam dificuldades para prestar serviços por causa dos gastos de guerra de Putin e de interrupções e fechamentos dos bancos russos, tornando-se um problema. Os recebíveis em atraso nos setores empresariais da Rússia atingiram o nível mais alto desde a crise financeira global de 2008, segundo a Pravda. Os recebíveis em atraso aumentaram para 100 bilhões de dólares até 17 de abril, o que representa um aumento de 26%. Adivinha o que isso significa para os bancos? Empresas russas não recebem o dinheiro devido. Isso interrompe os pagamentos e impede que as empresas paguem dívidas aos bancos por falta de recebimento. Empresas russas empobrecem, enquanto dívidas bancárias seguem altas, criando risco de desastre. Quando as empresas não pagam, todo o sistema bancário russo desmorona. Interrupções e fechamentos não ajudam, mas os drones da Ucrânia continuam voando. A campanha da Ucrânia contra as exportações russas de petróleo tem impactos evidentes. Quando o petróleo não é exportado, o Kremlin tem menos recursos para a invasão. Por trás dessas investidas, a economia russa está em crise. Os gastos militares aumentaram descontroladamente, enquanto o Kremlin tenta ocultar sua real dimensão de uma população que empobrece e vê cidades e vilarejos sofrerem com as decisões de Putin. A Rússia está produzindo muito menos produtos para exportação do que nos últimos anos, novamente porque o Kremlin continua injetando dinheiro na máquina de guerra. Os bancos dos quais todos na Rússia dependem estão começando a ruir por dívidas não pagas e repressão do Kremlin na internet. Isso é um barril de pólvora econômico. O objetivo da Ucrânia agora é manter a pressão dos ataques em profundidade até que esse barril de pólvora exploda na cara de Putin.
A guerra na Ucrânia tem dois teatros distintos. O primeiro é a brutal guerra de atrito travada no campo de batalha, onde centenas de milhares de soldados se enfrentam ao longo de uma linha de frente de 1.600 km. O segundo é no ar, onde ambos os lados se bombardeiam todas as noites com mísseis de longo alcance e enxames de drones. O bombardeio quase constante é projetado para causar tantos danos ao outro lado que continuar a guerra se torna inviável, independentemente do progresso em terra. E com esse objetivo em mente, em 2025 a Ucrânia começou a mirar no coração da máquina de guerra russa. Vamos ver o que está no radar deles e por que isso fez diferença. De muitas maneiras, a superioridade aérea se tornou um dos aspectos mais críticos da guerra. No solo, nenhum dos lados parece ter efetivo ou recursos para mais do que um avanço lento e sangrento. Na melhor das hipóteses, no ritmo atual dos avanços, levaria anos, se não décadas, para qualquer um dos lados conquistar uma vitória territorial decisiva. Mas no ar, a Ucrânia fez avanços monumentais. Eles vêm atingindo alvos tanto nos territórios ocupados em Donbass, Crimeia, Kherson e Oblast de Zaporizhia, quanto cada vez mais profundamente dentro da Rússia desde 2022. Mas eles realmente aceleraram o ritmo no início do verão de 2025, com alvos principais em 3 categorias. Primeiro, eles miraram instalações militares ou locais dentro do complexo militar industrial, como fábricas que produzem equipamentos militares ou componentes. De acordo com um relatório recente compilado pelo site ucraniano United 24 Media, um total de 132 instalações militares foram atingidas durante 2025, incluindo 91 ataques em instalações do complexo militar industrial, 25 ataques em instalações militares propriamente ditas e 16 ataques a aeródromos. Isso equivale a um ataque bem-sucedido a um alvo militar importante a cada 3 dias. A mais famosa e provavelmente a mais consequente dessas operações foi a chamada Operação Teia de Aranha, realizada em 1º de junho. A inteligência ucraniana contrabandeou dezenas de drones para a Rússia e os montou em caminhões lançadores especiais. Os caminhões foram levados próximos a bases aéreas russas estratégicas, onde ficava a frota de bombardeiros nucleares, e os drones foram lançados contra eles. O ataque pegou os russos completamente de surpresa. Os bombardeiros estavam estacionados ao ar livre, desprotegidos, em conformidade com o recentemente expirado Tratado de Controlo de Armas Nucleares, New START, que obrigava tanto os Estados Unidos quanto a Rússia a manterem seus bombardeiros em locais onde pudessem ser vistos por satélites de vigilância. Quando a poeira baixou, pelo menos 7 bombardeiros Tu-95 e 2 22 M3 haviam sido destruídos ou danificados, junto com alguns aviões de transporte e de alerta antecipado. 4 bases aéreas foram atingidas com sucesso. A base aérea de Belaya, no Oblast de Irkutsk, a base aérea de Olenia, no Oblast de Murmansk, a base aérea de Yagilevo, no Oblast de Ryazan, e a base aérea de Ivanovo, no Oblast que leva o mesmo nome. Outra base aérea crítica atingida pela Ucrânia foi a base aérea de Kansky, na República de Adingir. Esse importante centro de logística da retaguarda das Forças Aeroespaciais Russas, ou VKS, foi atacado durante a noite de 28 de dezembro. Mas não foram apenas bases aéreas que a Ucrânia atingiu, ela também mirou instalações que produziam equipamentos militares da Rússia ao longo do ano e com grande efeito. Em 28 de maio, por exemplo, as Forças de Operações Especiais e os Serviços de Inteligência da Ucrânia, ou SBU, atingiram a fábrica Kronstadt, em Dubna, no Oblast de Moscou. Como produtora dos drones Orion, Inovdets, Grom e Helios, entre outros, a problemática fábrica, que está passando por todo tipo de dificuldades financeiras no momento, é um ponto crítico na cadeia de produção de Vants da Rússia. Na mesma noite, na mesma cidade. Unidades do SBU também atingiram a fábrica Raduga, fabricante de mísseis de cruzeiro como os KH-101, KH-555, KH-69 e KH-59MK, mísseis com os quais a Rússia ataca regularmente a Ucrânia. Numa noite especialmente incendiária para o complexo militar industrial russo, principalmente na região de Moscou. As forças de Vant das Forças Armadas da Ucrânia também atingiram a fábrica Angstrom, que desenvolve e produz componentes microeletrónicos amplamente utilizados pelo exército russo. Mais tarde, em 26 de julho, drones ucranianos teriam atingido e danificado 2 prédios na fábrica de sinalização na cidade de Stavropol. A fábrica é uma das principais produtoras russas de equipamentos de guerra eletrónica, como radares, radionavegação, equipamentos de rádio controlados remotamente.
A segunda principal categoria atingida pelos ataques de longo alcance ucranianos foi a de alvos logísticos. Isso incluiu 30 ataques a subestações elétricas, 28 ataques à infraestrutura logística e 15 ataques a portos russos. A cidade de Belgorod, a cidade russa de grande porte, mais próxima da fronteira ucraniana, tem suportado o pior dos ataques à infraestrutura elétrica. A subestação Lutsk foi atingida em 5 de outubro, causando apagões generalizados, enquanto outro ataque em 28 de setembro teve como alvo a usina termoelétrica de Belgorod e subestações associadas, cortando a energia de mais de 500 mil pessoas. A cidade também ficou às escuras pelo menos 2 vezes no início de 2026, com relatos de que água quente e sistemas de aquecimento centralizado ficaram indisponíveis até abril ou maio. Além disso, a subestação Novobryansk, na região de Briansk, e a usina de cogeração Oriol, em Oriol, teriam sido atingidas por mísseis Neptune em 31 de outubro, interrompendo o fornecimento de eletricidade na área. Outros ataques a subestações e outras instalações elétricas também foram registrados em Vladimir, Smolensk, Voronezh e Tambov. Sobre os ataques à logística, as forças ucranianas focaram na infraestrutura ferroviária. Ataques repetidos às linhas ferroviárias no Oblast de Rostov, Oblast de Leningrado, na região ocupada de Zaporígia e nas cidades de Oriol, Voronezh e Briansk, descarrilaram trens militares e de combustível, interrompendo o movimento de tropas e equipamentos. Uma grande operação de sabotagem na ferrovia Transsibriana, em 13 de novembro, bloqueou temporariamente uma importante artéria logística. Trens russos transportando combustível e suprimentos militares também foram alvo. Em maio, as forças especiais do GUR atingiram um trem russo de combustível em movimento em Zaporígia com drones ou dobladrones. Depois, em julho, um trem transportando combustível, lubrificantes e equipamentos militares foi destruído no Oblast de Rostov. Em agosto, ataques ucranianos descarrilaram trens de combustível perto de Tokmak e Dzankoy, cortando o abastecimento para a Crimeia. As estações ferroviárias e entroncamentos russos foram poupados. Somente entre julho e agosto, por exemplo, a Estação Sul, no Oblast de Rostov, a Estação Surovikinov, na região de Volgogrado, e a Estação Jankoy, na Crimeia, foram todas atingidas, danificando linhas de energia, interrompendo o tráfego, suspendendo o fluxo de cargas militares e prejudicando as rotas de abastecimento. E subestações de tração e gabinetes de relés em Rostov, Volgogrado, Voronezh e Krasnodar também foram atingidos, causando desligamentos automáticos e interrupções generalizadas nas ferrovias. Os ataques aos portos russos focaram depósitos de combustível e instalações de exportação de petróleo nos portos do Mar Negro e do Mar de Azov, vitais para a energia, operações navais e terrestres da Rússia. O ataque mais marcante ocorreu no final do ano, quando drones ucranianos atingiram tanques de petróleo no porto de Temryuk, no Mar de Azov, no Natal. 2 grandes reservatórios de combustível pegaram fogo no porto sul de Temryuk, queimando uma área de cerca de 185 metros quadrados. 6 semanas antes, um drone ucraniano danificou um depósito de petróleo e um navio civil no porto de Novorossiysk, perto do Krai de Krasnodar, interrompendo por um tempo as exportações do maior terminal petrolífero russo no Mar Negro. Os ataques à infraestrutura energética russa são a terceira categoria de alvos de longo alcance da Ucrânia. Esses ataques têm sido a principal prioridade e trouxeram as maiores consequências. De acordo com o relatório United 24 de 2025, a Ucrânia atingiu refinarias de petróleo russas 88 vezes, instalações de armazenamento de petróleo 28 vezes e infraestrutura de gás 6 vezes. Por exemplo, a refinaria de petróleo Mahoykala, no Daguestão, foi atingida na noite de 21 de outubro, danificando uma unidade que abastece com combustível a flotilha do Cáspio da Rússia. Depois, em 14 de dezembro, pelo menos 3 refinarias foram atingidas em locais diferentes. A Refinaria Yafivsky, em Krasnodar Krai, uma grande refinaria com capacidade de 6,25 milhões de toneladas por ano, o depósito de petróleo Uroyubinsk, em Volgogrado Oblast, e a refinaria Slavnev Yanos, em Yaroslavl Oblast. Para completar, junto com o ataque ao reservatório de combustível de Temryuk, a Ucrânia também atingiu a refinaria de petróleo Novoshukhtinsk, em Rostov Oblast, com mísseis Storm Shadow, no dia de Natal. No entanto, houve outros ataques que cravaram ainda mais a adaga no coração militar da Rússia. Talvez os ataques mais ousados e com consequências de longo prazo mais amplas tenham sido os ataques da Ucrânia a petroleiros russos no mar.
Esses petroleiros integram a chamada frota sombra da Rússia, que segue transportando petróleo russo, mesmo com sanções ocidentais. Durante o ano, pelo menos 11 petroleiros da frota sombra sofreram danos críticos após serem atacados por drones ou sofrerem explosões externas não especificadas. O SBU assumiu a responsabilidade por 4 desses ataques, enquanto evitou negar os outros e deixou claro que pretende prejudicar substancialmente as receitas russas de exportação de petróleo bruto por via marítima. Os ataques a petroleiros, na verdade, começaram no final de dezembro de 2024, quando Ursa Major, um navio de carga pertencente a uma empresa afiliada ao Ministério da Defesa da Rússia, afundou no Mediterrâneo após várias explosões. Eles então continuaram durante os meses de inverno do início de 2025. O petroleiro de petróleo bruto Sea Charm foi danificado em meados de janeiro, enquanto estava nas proximidades do porto de Ceyhan, na Turquia. O Grace Verim foi atingido perto da Líbia no início de fevereiro. O Sea Jewel foi atingido no porto de Savona, na Itália, em 15 de fevereiro, e o petroleiro Koala sofreu danos causados por explosões enquanto estava atracado no porto de Ust-Luga, na Rússia, no Mar Báltico. Embora a causa das explosões ainda seja um tanto obscura, especialistas acreditam que provavelmente foram causadas por minas Lapa, pequenas cargas explosivas com ímãs potentes que se prendem ao casco de navios. Mas, ao longo da guerra, a Ucrânia aprimorou rapidamente suas capacidades de drones navais e eles entraram em ação com força total na segunda metade do ano. Em junho, o petroleiro Vilamura, sob a administração grega, sofreu uma explosão na costa da Líbia. Transportava 1 milhão de barris de petróleo bruto e precisou ser rebocado para a região sul da Grécia para reparos. 2 semanas depois, em 6 de julho, o petroleiro Eco Wizard, também administrado por gregos, sofreu 2 explosões com 10 minutos de intervalo. Depois, em 27 de novembro, o Mersin, um petroleiro com bandeira do Panamá, administrado pela Beşiktaş Shipping, sediada em Istambul, foi danificado na costa do Senegal após ser atingido por 4 explosões externas. Enquanto estava ancorado perto de Dakar, uma explosão permitiu a entrada de água do mar na casa de máquinas, levando a um pedido de socorro, resposta de emergência e evacuação bem-sucedida da tripulação, que saiu ilesa. Embora a Ucrânia não tenha admitido a autoria do ataque e autoridades navais neguem uso de drones navais, diante do que aconteceu logo depois, é provável que os novos drones Sea Baby ucranianos sejam os responsáveis. Em novembro, o SBU da Ucrânia começou a usar abertamente os Sea Babies para atacar navios comerciais russos, danificando 3 petroleiros da frota sombra no Mar Negro em ataques pelos quais assumiu a responsabilidade em 28 de novembro e 10 de dezembro. Após estes ataques, um drone aéreo atingiu um patrulheiro no Mediterrâneo em 19 de dezembro, sendo os primeiros ataques deliberados e abertos a navios comerciais na guerra. Combinados, esses ataques elevam para pelo menos 11 o número de petroleiros da Shadow Fleet totalmente fora de ação ou significativamente danificados pela Ucrânia em 2025, incluindo 8 petroleiros de petróleo bruto. Agora, fatos meticulosamente reunidos, analisados e compilados em análises de ponta, é isso que entregamos dia após dia aqui no Programa Militar. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para ficar por dentro do que realmente está acontecendo no mundo da guerra. Agora, a perda dos próprios petroleiros é um golpe financeiro pesado para a Rússia, enquanto a maioria dos petroleiros da frota sombra da Rússia é considerada antiga, com cerca de 15 anos de uso. Substituir um deve custar cerca de 59 milhões de dólares cada. Com os preços atuais, o naufrágio de um petroleiro com 2 milhões de barris de petróleo Urals russo custará à Rússia mais de 200 milhões de dólares. De acordo com a SP Global, em setembro de 2025, a frota fantasma russa era composta por 978 petroleiros com mais de 27 mil toneladas de porte bruto, representando uma capacidade combinada de 127 milhões de toneladas de porte bruto, ou aproximadamente 18,5% da frota global de petroleiros. À primeira vista, a Ucrânia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de causar um impacto significativo nisso. No entanto, nem todos os petroleiros são usados com a mesma frequência que outros. Com base em seu histórico, a maioria dos petroleiros atingidos pela Ucrânia parece fazer parte de um grupo muito menor de navios que fazem várias escalas em portos russos por ano, o que a Escola de Economia de Kiev chamou de núcleo da frota fantasma da Rússia. Se essa avaliação estiver correta, os petroleiros danificados ou desativados no último ano podem representar até 10% da frota total, um resultado econômico potencialmente significativo.
Mas as consequências desses ataques para a Rússia não acabam aí. Os mercados de seguros reagiram fortemente aos ataques, com as taxas para navios que operam no Mar Negro aumentando em até 300% no início de dezembro e dobrando novamente em janeiro. As exportações russas de petróleo bruto por via marítima através do Mar Negro despencaram 30%. E a Beşiktaş Shipping, uma das maiores operadoras de petroleiros da Turquia, incluindo o Mersin e vários outros navios sancionados pela Ucrânia, anunciou que não transportará mais cargas russas após o ataque ao Mersin, citando riscos insustentáveis. Resumindo, basicamente ficou muito mais perigoso e caro para a Rússia exportar seu petróleo. E essa é a ideia básica de todos esses ataques, que o ex-chefe do SBU, Vassil Maliuk, chamou de sanções cinéticas, para sufocar a máquina de guerra da Rússia, cortando o acesso às receitas das exportações de petróleo e gás. Há apenas uma década, a economia russa era profundamente dependente das receitas das exportações de energia, levando o falecido senador americano John McCain a afirmar em 2014 que a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. Outros, como o futurista Yuval Noah Harari, o deputado americano Danny Heck e o ex-chefe de política externa da União Europeia Josep Borrell, ampliaram a ideia, argumentando que a Rússia é um posto de gasolina com armas nucleares, ou variações dessa afirmação. Até metade das receitas do Estado russo vinha das exportações de petróleo e gás em meados da década de 2010. Porém, essa participação caiu de forma constante ao longo dos anos, enquanto a Rússia diversificava sua economia. Em 2024, as receitas de petróleo e gás chegaram a 11,1 trilhões de rublos, cerca de 120,3 bilhões de dólares, representando 30% do orçamento federal, uma queda de 60% em pouco mais de uma década. Oficialmente, o orçamento de defesa da Rússia para 2025 foi de 13,5 trilhões de rublos, cerca de 177 bilhões de dólares na cotação atual. No entanto, algumas estimativas colocam o gasto total com defesa e segurança em até 16,8 trilhões de rublos, cerca de 220 bilhões de dólares, quando categorias mais amplas como segurança interna e itens classificados são incluídas. Sob essa definição ampliada, os gastos militares aumentaram em quase 70% em 2024. Com esses gastos, as receitas do petróleo na Rússia não cobrem o custo da guerra na Ucrânia, levando o governo a buscar financiamento pela tributação interna e exportações ampliadas, em vez de depender apenas do petróleo e gás. Ainda assim, em 2025, o custo dos ataques ucranianos às receitas de petróleo da Rússia rapidamente se acumulou, aumentando a urgência de diversificar suas fontes de financiamento. De acordo com Yevgeny Borovikov, vice-diretor-geral da principal corretora de seguros russa Mainz, o setor de petróleo russo sofreu mais de 13 bilhões de dólares em perdas diretas e indiretas como resultado dos ataques de drones ucranianos em 2025. O dano financeiro direto às instalações de petróleo e gás causado por ataques de drones e mísseis ultrapassou 100 bilhões de rublos, aproximadamente 1,3 bilhão de dólares, com a perda de receita e impactos indiretos, elevando o custo total para mais de 1 trilhão de rublos, cerca de 13,1 bilhões de dólares na cotação atual. A consultoria Argus relatou uma queda acentuada nas entregas de petróleo bruto por oleodutos para as refinarias russas, que caíram para o nível mais baixo em 15 anos. Em 2025, as refinarias russas receberam 228,34 milhões de toneladas de petróleo bruto, 1,6% a menos do que em 2024. A produção total de refino no país caiu 1,7%, chegando a 262,3 milhões de toneladas. Além disso, seguradoras russas tiveram mais pedidos de indenização por risco de terrorismo e sabotagem. De acordo com um relatório de fevereiro de 2026 no site russo voltado para finanças Kommersant, os pagamentos nessas categorias superaram o valor total dos prémios arrecadados. Alexei Koteliansky, chefe da subscrição corporativa e da seguradora Saglazier, corroborou esse fato, afirmando que a razão de sinistralidade nas carteiras de seguros relevantes aumentou 10 vezes, com os prémios não cobrindo mais o volume de indenizações. O corretor de seguros Remind relatou aumento nos incidentes e afirmou que as perdas médias por ataque a uma refinaria frequentemente alcançavam de 5 a 10 milhões de dólares. Diante disso, fica claro que as sanções cinéticas estão funcionando e que a Ucrânia está vencendo a guerra aérea.
Parece que, em conjunto com as inúmeras sanções das nações ocidentais, os ataques de longo alcance da Ucrânia estão progressivamente levando a Rússia ao ponto em que ela não consegue mais financiar sua guerra ou justificar sua continuação para o público russo e para as elites financeiras. O problema é que há dois lados nessa guerra aérea e é necessário maior esforço mental para chegar à mesma conclusão ao observar os danos que os contra-ataques russos estão causando à Ucrânia. Em 2025, a intensidade dos bombardeios noturnos da Rússia superou consistentemente a da Ucrânia, geralmente por várias vezes, e esses ataques aumentaram consideravelmente na segunda metade do ano. Foi uma resposta aos ataques ucranianos no verão à infraestrutura petrolífera russa que causaram escassez temporária de gasolina, proibição de exportação e filas nos postos em várias regiões. De acordo com dados compilados pela United 24, a Rússia lançou cerca de 2.400 mísseis e mais de 100.000 drones de vários tipos durante ataques de longo alcance em 2025. Ambos os lados afirmaram regularmente taxas de interceptação superiores a 90%, o que implica que cerca de 10.000 drones russos de longo alcance e 240 mísseis atingiram alvos durante o ano. Estes números preocupam, principalmente em relação aos dados ucranianos, dado o tamanho maior da Rússia. A Rússia não só está desferindo muito mais golpes, mas o simples fato de ter uma população 3 vezes maior e uma infraestrutura espalhada por um território tão vasto torna muito mais difícil para a Ucrânia causar um impacto significativo e duradouro. Devido à rígida censura sobre os resultados dos ataques russos na Ucrânia, é muito difícil ter uma noção precisa de quanto dano foi causado pelos muitos centenas de ataques à infraestrutura militar ucraniana e ao complexo militar industrial, segundo a Rússia. Mas o fato de que a fabricação de drones ucranianos, por exemplo, ocorre em circunstâncias ultra secretas por medo de ataques russos, diz muito. Em contraste, fábricas russas de drones como Kronstadt e Alaberga ficam expostas à vista dos operadores de drones ucranianos. Mas enquanto os danos militares ainda são especulados, aumenta a catástrofe humanitária causada pelos constantes ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia. Durante o inverno em que as temperaturas na Ucrânia frequentemente ficaram abaixo de menos 10 graus Celsius, isso ficou evidente. Em janeiro de 2026, a capacidade de geração disponível da Ucrânia havia caído de 33,7 gigawatts para cerca de 14 gigawatts, aproximadamente um terço dos níveis anteriores à invasão. Incluindo a destruição de 90% da geração de energia termoelétrica, 50% das instalações hidrelétricas danificadas e 40% destruídas. As necessidades de reconstrução de longo prazo do setor de energia são estimadas em 68 bilhões de dólares e os ataques noturnos continuam sem cessar. Como resultado, coisas básicas como eletricidade, aquecimento, água saindo das torneiras e o sistema de esgoto funcionando se tornaram luxos para a maioria dos ucranianos comuns. Mais de 600 moradores de Kiev, cerca de 1 em cada 5, atenderam ao apelo do prefeito Vitaly Klitschko para deixar a cidade no inverno. Horários emergenciais de energia estão em vigor há semanas em todo o país, sem previsão de término, e a maioria das regiões, na maioria dos dias, tem sorte quando recebe 4 horas de eletricidade por dia. Como pode imaginar, manter a economia e viver com algum conforto nessas circunstâncias é, no mínimo, desafiador. Milhões de moradores urbanos no país passaram dias sem aquecimento, com esgoto congelando nos canos de vários prédios. Isso forçou alguns moradores a recorrer a medidas de emergência, como usar areia de gato quando necessário. Como Maxim Bukmatov, da Administração Estadual do Distrito de Desniansky, explicou recentemente de forma direta. É desagradável, humilhante e nada europeu. Cavar buracos, instalar banheiros portáteis, usar sacolas plásticas e areia de gato. Mas você precisa sobreviver. Os canos já estão estourando em Golossiavor e fezes estão escorrendo pelas janelas. Diante do aumento dos protestos contra cortes de eletricidade e dos comentários em canais ucranianos do Telegram, mais ucranianos questionam a lógica de intensificar ataques de longo alcance à infraestrutura energética russa diante de consequências tão graves. Os russos, com exceção talvez de Belgorod, não estão sentindo os efeitos da guerra aérea nem de longe na mesma intensidade que eles. Se tem uma coisa que aprendemos sobre a Ucrânia desde que a guerra com a Rússia começou, é que esse país nunca recua diante de um desafio. Mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, a Ucrânia se levanta. Repetidas vezes desafiou as expectativas, superou obstáculos aparentemente impossíveis e fez o que muitos acreditavam ser impossível.
E no final de março de 2026, a Ucrânia fez isso novamente. Conseguiu realizar algo que até a própria Rússia dizia ser impossível, orquestrando e executando não 1, não 2, mas 3 ataques sucessivos contra alvos. Quase 1000 quilómetros, 620 milhas, além de suas fronteiras, colocando fogo em algumas das infraestruturas mais importantes do Kremlin e destruindo sua economia nesse processo. Tudo começou em 23 de março, quando drones ucranianos atacaram o porto de Primorsk, principal porto de exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico, na região de Leningrado, perto de São Petersburgo e da fronteira com a Finlândia. Primorsk, importante centro de exportação de petróleo russo, é um destino frequente da chamada Frota Fantasma do Kremlin. Navios petroleiros privados transportam milhões de barris de petróleo sob sanções pelo mundo, desafiando regras internacionais e garantindo a Moscou uma fonte ilegal, porém relevante de receita. Primorsk também é o ponto final do sistema de oleodutos do Báltico, contando com uma capacidade de fluxo de cerca de 1 milhão de barris por dia. Grandes quantidades de petróleo também são armazenadas aqui a qualquer momento, com 18 grandes reservatórios, cada um capaz de armazenar até 50 mil toneladas. Em resumo, é um local de enorme importância para a indústria petrolífera da Rússia, movimentando literalmente dezenas de milhões de toneladas de petróleo bruto e derivados todos os anos. Isso o tornou alvo prioritário das forças ucranianas, que decidiram destruir a infraestrutura petrolífera da Rússia. Eles atacaram o porto de Primorsk pela primeira vez em setembro de 2025, interrompendo as operações por alguns dias, mas o ataque de março de 2026 foi ainda maior. Moradores locais relataram sons de explosões ecoando pela região durante a noite, com o governador regional Alexander Drozdenko sendo obrigado a confirmar que um dos tanques de armazenamento de combustível do porto havia sido danificado e incendiado. Nos dias que se seguiram, imagens de satélite revelaram que não era apenas um tanque. Pelo menos 8 deles foram confirmados como danificados, com incêndios se espalhando pelo local e equipes de bombeiros lutando por vários dias para conseguir colocar a situação sob algum controle. Imagens e vídeos do local mostravam chamas e colunas de fumaça preta subindo sobre o porto. Na mesma noite do ataque, as defesas aéreas russas teriam interceptado mais de 60 drones de ataque ucranianos. Mesmo assim, vários conseguiram passar pelas defesas do Kremlin, percorrendo literalmente centenas de milhas, saindo da Ucrânia e atravessando o território russo. Só isso já foi uma conquista incrível. Mas a Ucrânia não parou por aí. Em 25 de março, equipes de drones ucranianas realizaram mais um ataque bem-sucedido a um porto de petróleo russo. Desta vez, o alvo deles foi Ust-Luga, situado na parte noroeste da região de Leningrado, a centenas de milhas de distância da fronteira da Ucrânia. Assim como Primorsk, este é um local extremamente importante para a Rússia. O porto pode, segundo relatos, processar cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Também conta com uma quantidade significativa de infraestrutura de produção, processando até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural e produzindo aproximadamente milhões de toneladas de gás natural liquefeito, GNL, e gás liquefeito de petróleo, GLP, a cada ano. Em outras palavras, é exatamente o tipo de local que a Ucrânia adora atacar, e as forças de Kiev já atingiram esse lugar várias vezes, com um grande ataque em janeiro de 2024 e outro ataque mais tarde, no mesmo ano, em agosto. Assim, o ataque de março de 2026 foi o terceiro e um grande ataque a essa instalação. Moradores locais relataram um som estrondoso de pelo menos 10 explosões separadas ecoando pela área, com equipes de bombeiros sendo rapidamente enviadas para lidar com o incêndio intenso que se espalhava pelo local. O governador Drozdenko teve que admitir mais uma vez que um ataque havia sido realizado. Mais uma vez, ele tentou minimizar os danos, mas imagens e postagens nas redes sociais revelaram toda a extensão do estrago, com grandes incêndios e nuvens de fumaça preta enchendo o ar nas horas seguintes. De acordo com analistas de inteligência, 3 petroleiros foram danificados no ataque, juntamente com tanques de armazenamento de combustível, 3 cais e instalações pertencentes e operadas pela empresa de energia russa Novotek. O terminal também foi zoado e fechado por vários dias, e mesmo quando começou a retomar as operações, não estava funcionando nem perto de sua capacidade máxima. Especialistas estimaram que seriam necessárias várias semanas para que os reparos necessários fossem realizados. Em portos desse porte, até um dia parado pode causar grandes prejuízos económicos. A Ucrânia realizou 2 ataques improváveis, enviando drones por centenas de milhas no espaço aéreo russo e atingindo importantes infraestruturas. E estava prestes a fazer tudo de novo.
Durante a noite de 26 de março, as equipes de drones da Ucrânia voltaram à ação, executando mais um ataque em grande escala à infraestrutura petrolífera da Rússia. O alvo deles, a refinaria de síntese orgânica de petróleo Kurishi, também conhecida como refinaria Kinev, também localizada na região de Leningrado, não muito longe de São Petersburgo, a centenas de milhas de Kiev. Parte de uma das maiores empresas de energia da Rússia, essa refinaria processa até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, sendo a segunda maior do país em capacidade. É uma fonte vital de combustível e petroquímicos usados na Rússia e exportados, gerando fundos essenciais para financiar o esforço de guerra do Kremlin. De acordo com relatos, mais de 20 drones ucranianos conseguiram chegar à área e colidiram com a infraestrutura crítica desse local. Mais uma vez, o governador regional Drozdenko não tinha onde se esconder. Ele confirmou que um ataque havia sido realizado e que uma zona industrial não identificada sofreu alguns danos, sem entrar em mais detalhes. Talvez Drozdenko esperasse que ninguém descobrisse a verdade, mas as redes sociais logo ficaram cheias de relatos de testemunhas locais, muitos dos quais relataram ter visto incêndios intensos e densas nuvens de fumaça subindo acima do local, sinais claros de que os tanques de armazenamento de combustível provavelmente haviam sido incendiados. Imagens de satélite da refinaria também mostraram evidências compatíveis com um incêndio naquele local. Em apenas alguns dias, a Ucrânia conseguiu o que teria sido considerado impensável e impossível até pouco tempo atrás. 3 ataques, todos bem-sucedidos e todos em alvos que estavam a centenas de milhas do território ucraniano. E talvez a parte mais extraordinária dessa história seja como os russos responderam a isso. Eles acusaram a Ucrânia de trapacear. Para ser mais preciso, fontes oficiais russas afirmam que a Ucrânia deve ter colaborado com nações da OTAN, incluindo a Polónia e os Estados Bálticos, da Lituânia, Letónia e Estónia, para realizar esses ataques. Eles argumentaram que não havia como os drones da Ucrânia terem viajado tão longe por regiões russas sem serem detectados e abatidos. Eles provavelmente seguiram outra rota, indo da fronteira oeste da Ucrânia para a Polónia, depois ao norte até a Lituânia, atravessando os países bálticos e pela orla do Golfo da Finlândia, rumo a São Petersburgo. Elas simplesmente se recusaram a admitir essa verdade. Os drones da Ucrânia cruzaram centenas de quilómetros pelo espaço aéreo russo, passando por radares e defesas antes de causar danos incalculáveis a algumas das infraestruturas de petróleo mais valiosas do Kremlin. Porquê? Porque eles estão envergonhados. A Rússia há muito tempo vive da ideia de que é uma das maiores potências militares do mundo, com sistemas de defesa aérea entre os melhores já criados. De seu território é impenetrável e sua infraestrutura tão bem protegida que seria preciso um verdadeiro milagre para chegar perto dela, quanto mais danificá-la ou destruí-la. A Ucrânia destruiu esse mito, com seus ataques contínuos à infraestrutura russa e um número crescente de ataques de precisão bem-sucedidos em território controlado pelo Kremlin, está desmontando a propaganda da Rússia, minando a ideia de que as forças de Moscou são tão fortes e superiores. Sobre os ataques de drones na região de Leningrado, as alegações do Kremlin não enganam, pois há provas claras do trajeto exato desses drones. Mas antes de chegarmos a isso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no programa militar. A gente explica tudo assim, toda semana. Após os ataques a refinárias e portos próximos a São Petersburgo, fontes russas divulgaram imagens que supostamente mostram as rotas dos drones ucranianos usados nos ataques. Essas imagens foram amplamente compartilhadas e depois completamente desmentidas pelo analista de inteligência de fonte aberta Drone Bomber no X. Em uma postagem de 26 de março, Drone Bomber observou que não havia como os drones ucranianos terem viajado pelo espaço aéreo da OTAN para realizar esses ataques e destacou as inúmeras evidências que existem para refutar essa teoria. Eles notaram que, quando drones ucranianos são vistos em território russo, geralmente há alertas aéreos nas regiões próximas. Nessas mesmas noites, no final de março, alertas aéreos foram emitidos em todas as regiões situadas entre a Ucrânia e a região de Leningrado. Mapas da área mostram claramente alertas aparecendo em uma região após a outra, indicando o caminho exato que os drones devem ter percorrido, por lugares como Briansk, Smolensk e adiante, até os portos de Primorsk e Ust-Luga, assim como a refinaria de Kinev. Drone Bomber acrescentou ainda que, em cada uma das 3 datas, 23, 25 e 26 de março, fontes oficiais russas, incluindo o Ministério da Defesa do país, relataram ter abatido dezenas de drones ucranianos.
No dia 23 de março, por exemplo, o governador Drozdenko relatou que mais de 50 drones foram abatidos. No dia 25 de março, aparentemente mais 33 drones foram abatidos pelas defesas aéreas russas. Então, no dia 26 de março, quando a fábrica Kinev foi atingida, fontes russas dizem que mais 21 drones foram abatidos. Enquanto Drone Bomber aponta que alguns drones podem ter passado pela borda oeste da Bielorrússia e não só pelas regiões da Rússia, as evidências mostram um quadro claro, quase impossível para a Rússia negar. O quadro é hilário. Alertas em todo o país, defesa aérea a plena capacidade, centenas abatidos. Mesmo assim, dizem que drones nunca sobrevoaram a Rússia. Tirem suas conclusões, amigos. A lógica nunca foi o ponto forte da propaganda russa. E Drone Bomber não foi o único a responder à tentativa desesperada da Rússia de recuperar alguma credibilidade após esses ataques devastadores. Moscou também tentou culpar as nações da OTAN, alegando que os Estados Bálticos permitiam o uso de seu território e espaço aéreo pela Ucrânia para atacar a infraestrutura russa. Em resposta, o Ministério da Defesa da Letónia emitiu uma declaração clara para combater as mentiras do Kremlin, afirmando sem rodeios: a Letónia, assim como a Lituânia e a Estónia, não estão envolvidas no planejamento e na execução do contra-ataque da Ucrânia contra a Rússia, enfatiza o Ministério. Com essas declarações, a Rússia revela sua fraqueza e tenta desviar a atenção do facto de não conseguir se defender dos eficazes contra-ataques ucranianos à infraestrutura russa na costa do Mar Báltico. O Ministério da Defesa da Letónia continuou acusando a Rússia de, mais uma vez, tentar uma campanha de desinformação contra os Estados Bálticos para desacreditar a OTAN, dividir a sociedade, minar a confiança nas instituições do Estado e enfraquecer o apoio à Ucrânia. Agora, há várias conclusões que podemos tirar dessa intrigante série de eventos. Primeiro, do ponto de vista ucraniano, isso é uma grande história de sucesso. E mais um exemplo das forças de Kiev superando obstáculos aparentemente intransponíveis para alcançar algo que muitos diriam que simplesmente não era possível. Mas essa, de muitas maneiras, tem sido a história desta guerra desde que começou. Desde o início ficou claro que a Ucrânia era o azarão, superada pela Rússia em todos os aspectos importantes. Ela não tinha nem de longe o mesmo nível de experiência militar ou de gastos. Nem possuía o enorme exército e a grande quantidade de tanques, jatos e outros equipamentos militares que seu oponente tinha à disposição. As chances eram tão desfavoráveis à Ucrânia que até analistas militares otimistas temiam que Kiev caísse nas primeiras semanas e muitos esperavam que as defesas ucranianas não resistissem ao poder da máquina de guerra russa. Como sabemos, isso não ocorreu. Em vez de desmoronar ou se render, as forças ucranianas se levantaram para enfrentar o desafio aparentemente impossível. Eles se entrincheiraram, defenderam sua terra e começaram a revidar, conquistando uma vitória incrível após a outra. Eles sempre mostraram que os céticos estavam errados, realizaram feitos impossíveis e enfrentaram o inimigo. Mesmo sendo bem menor e com menos recursos que a Rússia, a Ucrânia mostrou ser páreo para seu adversário. E só fica mais forte enquanto a guerra continua. Isso se vê em eventos como este, onde a Ucrânia não só defende seu território nas linhas de frente em Luhansk e Kharkiv, mas também realiza ataques impactantes e destrutivos em solo russo. Começou com apenas alguns ataques aqui e ali, mas a Ucrânia logo intensificou as coisas, realizando cada vez mais ataques em 2025 e depois em 2026. Agora pode atingir a Rússia repetidamente, destruindo alvos valiosos como portos e refinarias de petróleo na região de Leningrado. Não importa quão protegidos ou distantes da Ucrânia esses locais estejam, as forças de Kiev têm encontrado e continuarão encontrando formas de incendiá-los, deixando à Rússia mais custos de reparo e uma economia cada vez mais enfraquecida. O simples fato de que os defensores ucranianos conseguiram orquestrar 3 ataques separados em sequência tão próxima e obtiveram níveis impressionantes de sucesso em cada um deles é extremamente encorajador. Isso mostra ao Kremlin que Kiev não recua e que seus ataques ficarão mais intensos, destrutivos e problemáticos quanto mais a guerra durar. De fato, apenas alguns dias após o ataque à refinaria de Kiev em 30 de março, a Ucrânia atingiu a Rússia novamente, com uma série de explosões abalando a cidade de Dolyady, na região sudoeste de Samara. Lá, os moradores relataram nada menos que 5 explosões ao todo, por volta das 5 horas horário local, com densas nuvens de fumaça e vários incêndios, supostamente ocorrendo em uma grande fábrica química.
Na mesma noite, também surgiram relatos de um ataque de drones a outra instalação importante, a usina metalúrgica de Alchevsk, na região ocupada de Luhansk, que antes era usada para metalurgia civil, mas foi reaproveitada pela Rússia para produção militar. Um grande incêndio foi relatado após as defesas aéreas do Kremlin falharem novamente contra a ameaça aérea. Para a Rússia, os eventos na região de Leningrado são mais exemplos constrangedores da incapacidade do país de defender seu território. Todos provam que as defesas aéreas do Kremlin, consideradas das melhores do mundo, não conseguem enfrentar o exército de drones ucraniano. Não apenas as forças russas estão tendo dificuldades para conquistar qualquer avanço em terra, sofrendo dezenas de milhares de baixas a cada mês em troca de quase nenhuma vantagem territorial, mas o país também está sofrendo um número crescente de ataques em seu próprio território. Estes ataques são relevantes, pois mesmo que incêndios sejam controlados e a infraestrutura reconstruída, a Rússia perde grandes quantidades de petróleo sempre que petroleiros ou depósitos de combustível pegam fogo. Ainda é preciso interromper ou reduzir operações por dias, semanas ou meses, o que diminui as quantidades máximas de petróleo e outros produtos que pode processar, armazenar, transportar e vender. Em 2025, por exemplo, o porto de Primor exportou quase 17 milhões de toneladas de derivados de petróleo. Enquanto isso, o Tseluga movimentou quase 33 milhões de toneladas. Quando os drones da Ucrânia atacaram, ambas as instalações pegaram fogo e tiveram que interromper as operações, enquanto bombeiros e equipes de resgate tentavam controlar a situação. Durante esse período, nenhum petroleiro entrava ou saía, nenhum óleo estava sendo transportado para lugar algum. Em vez disso, grandes quantidades estavam simplesmente sendo queimadas no incêndio. E mesmo que algum nível de ordem tenha sido eventualmente restabelecido, isso não muda o facto de que as operações do porto foram severamente prejudicadas e podem não voltar ao nível máximo por um bom tempo. Isso significa menos dinheiro entrando nos cofres do país, que já estão quase vazios devido aos custos crescentes da guerra até agora. Com menos dinheiro disponível, vai ficar muito mais difícil para a Rússia continuar pagando suas contas, cobrindo as despesas exorbitantes com salários militares, aquisições, produção e assim por diante. Com menos combustível, a Rússia terá mais dificuldade para equilibrar a venda de petróleo ao exterior e o abastecimento de seus veículos militares e outros setores da máquina de guerra. Em resumo, a situação está ficando cada vez mais sombria para a Rússia, que é exatamente o que a Ucrânia queria. Todo o propósito dos ataques de Kiev à infraestrutura petrolífera russa é forçar o Kremlin a agir, tornar a guerra totalmente insustentável, não dar a Vladimir Putin outra opção a não ser retirar suas forças e finalmente concordar com um cessar-fogo. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, a paz deixará de ser um sonho distante e poderá se tornar uma possibilidade realista. Agora você pode saber mais sobre como o exército mortal de drones da Ucrânia está destruindo a Rússia pedaço por pedaço neste vídeo. Para algo diferente, veja este vídeo sobre uma das mais recentes inovações militares da Ucrânia, uma arma laser de estilo ficção científica capaz de derrubar UAVs do Kremlin. Por fim, inscreva-se no The Military Show para receber notícias militares, análises e explicações detalhadas como esta.